there. Velocky's gone down. Armstrong's off the road as well. Armstrong complete control there. He's into the field, but what a great bike rider. He's got across. This is unbelievable. Olá, galácticos, bem-vindos a mais um Vem na Roda, o podcast mais embalado da internet. Eu sou o Carlos Rotondo, vulgo mineiro, e hoje vai ser uma live especial. Aliás, toda live é especial, né? Primeiro agradecer a participação de vocês que estão em casa assistindo. E, cara, antes de eu apresentar meu convidado, vou te pedir uma gentileza. Deixa uma curtida. A última live a gente tinha o dobro de pessoas assistindo para o número de curtidas. E a curtida é muito importante para vocês que estão aí em casa, não é nada. É só um cliquezinho com o dedo na tela do celular ou com o controle remoto na televisão. Pra gente é muito importante porque é uma forma do YouTube ler que o conteúdo é interessante, é relevante e oferecer esse conteúdo para pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Então é uma ajuda muito bacana. Segundo, inscreva-se no canal para participar do chat. O chat está aberto, a gente vai estar de olho no chat aqui, trazendo as perguntas de vocês para o convidado. Mas tem que estar inscrito no canal, se inscreve, automaticamente o chat está liberado, faz essa gentileza. E se você quiser ajudar mais ainda, e esse é maneiro demais, galera, torne-se membro, cara, membro galáctico. Olha só, R$ 7,99 por mês, você ajuda muito a gente, é o valor de um cafezinho e dependendo do lugar nem paga o cafezinho. Cara, é pouco para individualmente, mas no coletivo ajuda muito. A gente está aqui trocando. Hoje é a segunda ou terceira live que a gente está fazendo com câmeras novas, a gente trocou os microfones, iluminação, tudo isso graças aos membros galácticos e aos parceiros, as empresas que apoiam o Vem na Roda. O que você ganha em troca? Além do meu muito obrigado. A gente tem um grupo exclusivo do WhatsApp. Ali no grupo, cara, é um grupo normal, como qualquer grupo de bike, tem aquela conversa, somos todos amigos, mas eu sempre tô correndo atrás de brindes e de benefícios para a galera que tá naquele grupo. Então, por exemplo, inscrições. Se você é do estado do Rio, já te aviso, toda a prova da federação, todos os estaduais, a gente já tem automaticamente inscrições para sortear para os membros. A gente está tentando manter contato, tentando ajudar na divulgação das provas do ranking, do calendário anual de mountain bike, de ciclismo de estrada e tentando, em contrapartida, inscrições para a galera do grupo. Então, pessoal, se você, cara, é um atleta ativo, principalmente aqui do Rio de Janeiro, mas de fora também é bacana, cara, vem para o grupo da gente, você vai ajudar muito esse projeto. Dito isso, antes de eu falar dos parceiros, só para não ficar falando muito aqui, eu vou apresentar o nosso convidado, Fábio Oliveira. Fábio, obrigado por ter vindo. E, cara, se apresenta rapidinho para a galera e aí eu continuo falando aqui dos parceiros. Beleza. Primeiro é um prazer estar aqui. Já pode contar com o Consórcio de Bike como um parceiro. Ó, que maneiro. Esse clube aí, achei super bacana a ideia. E a gente pode também transformar isso em cases aí futuros. Bom, eu sou ciclista apaixonado há mais de 25 anos, já fui atleta federado e já disputei provas nacionais também, então tenho histórico de paixão no esporte. E aí surgiu a ideia, lá em 2018, por que não existe um consórcio para bicicleta? E aí foi quando surgiu toda a ideia de desenvolver um produto pensado para o ciclista que não tinha no Brasil. Só não vai entrar no assunto ainda. Perfeito. Só uma introduçãozinha. Então, eu tenho esse histórico já de bike há muito tempo e eu sempre quis empreender e desenvolver alguma coisa que tivesse um viés ideológico comigo, algo que resolvesse um problema do ciclista. Uhum. E aí foi onde eu encontrei esse produto e a gente ainda está desenvolvendo, né? Que a cada dia, a cada roda que a gente gira, ele dá um passo novo. Maneiro. E aí tem muita história pra gente contar. Cara, eu quero saber tudo, tô curioso mesmo para entender desse assunto. Imagino que a galera de casa também esteja. E pessoal, eu vou falar um pouco aqui dos parceiros que apoiam, das empresas parceiras que apoiam o projeto. Assim como os membros galácticos, é muito importante para a gente manter isso daqui ativo e poder ainda melhorar. A ideia é a gente conseguir abranger o máximo possível de convidados, trazer convidado de fora, e tudo isso tem despesa. Então, a gente é grato a essas empresas e eu costumo dizer para o pessoal o seguinte: todo mundo que apoia o Vem na Roda apoia a saúde, apoia a vida ativa. E uma forma da gente demonstrar que a nossa gratidão é a gente fazer a nossa contrapartida, é a via de mão dupla. Ou seja, se essas empresas apoiam o nosso esporte, a gente pode tentar dar preferência para essas empresas, beleza? Então, começar falando pela Cyclo São Cristóvão, que é um bike shop de respeito aqui de Teresópolis, um bike shop físico,
com estoque físico, com loja, atendimento presencial, mas que também vende pela internet, atende todo o Brasil. E se vocês tiverem achando que só porque é uma loja física o preço vai ser diferente do preço que vocês encontram na internet, vocês estão enganados. É preço competitivo, é preço de internet, é como o Quito diz, só não dá para competir com contrabando e falsificação. E se você achar um preço menor que o dele, cara, tem aí o WhatsApp e tem também o Instagram. Entra em contato e fala lá, aqui, falaram lá no Vem na Roda que você não perde negócio. Porque diz ele que não perde negócio, não. MT Fruit, um hortifruti da região, daqui de Teresópolis. Cara, 3 estabelecimentos na cidade, que não é uma cidade muito grande, na Barra, no centro e em São Pedro. E no centro, do lado da São Cristóvão, ainda atende 24 horas. Preço baixo, qualidade, 24 horas. Não tem mais desculpa para você comer mal. Vai se alimentar bem para você ganhar mais competições aí. Farma Débora, farmácia de manipulação daqui de Teresópolis também, com uma estrutura absurda. Eu fui lá, eu registrei em vídeo, tá aí no canal. Se você tiver dúvidas e quiser conhecer, eu acho que nem toda farmácia de manipulação abre o espaço para mostrar para o público os seus laboratórios. E a Farma Débora tem certeza da segurança e da tecnologia que eles usam e por isso abriram para todo mundo conhecer. Vale muito a pena vocês procurarem a Farma Débora, porque é uma empresa que tem todo o carinho, todo o cuidado e toda a segurança para produzir o seu medicamento e o seu suplemento. Clínica Futuro, uma clínica de ortopedia e de endoscopia digestiva alta do Dr. Daniel e da doutora Juliana. Uma clínica que eu tenho muito a agradecer. O Dr. Daniel foi quem colocou me operou e colocou a minha prótese no quadril. A quem eu devo muito, uma nova vida, digamos assim. E, cara, um atendimento diferenciado. Todo mundo que vai lá fala realmente é um atendimento com atenção total, tira todas as dúvidas. Vale muito a pena. Fica aí a dica para vocês. Carbocana é um parceiro novo do canal. Cara, eles estão fazendo um produto que é um sachê. No sachê, ao invés de vir aquele gel com conservantes, com corantes, com aditivos, é um produto totalmente natural, é melado de cana. Então, cara, se você consome gel em todo treino e você é preocupado com saúde, você é mais daquele lado de coisas naturais, Carbocana é para você. E além do gel, aqui a gente tem... Ô, Fábio, isso daqui pode comer, fica à vontade. Já separei a minha aqui, rapadurazinha aqui, ó. Como é que eles chamam aqui? Tijolinho de rapadura. Cara, cabe no bolso da tua bike também. Isso daqui, na hora que você tá acabado, pô, é um ótimo alimento para você comer e ter aquele gás para terminar o pedal e chegar em casa. Então, fica a dica aí do Carbocana. Tem o QR Code com o site e tem o cupom de desconto podcast20. 20% de desconto. Não tá aparecendo? Não tá aí? Então depois a gente vê isso. Não tem problema não. Mas na descrição do vídeo, é porque tá no outro negócio, Virginia, eu já sei por quê. Perdão. Na descrição do vídeo tem o link para o site do Carbocana e guarda esse cupom, podcast20. 20% de desconto para vocês irem lá no site comprar. Vale muito a pena, recomendo. Eu experimentei, cara, tem um gostinho de mel, é delicioso. E a Ert, que é uma outra parceira aqui do canal, não preciso dizer, a maior e melhor fabricante de uniformes personalizados do Brasil e talvez do mundo. A Ert realmente produz qualidade. Em breve, cupom de desconto para vocês. No momento ainda não temos, eu acho que semana que vem, mais tardar semana que vem, já tem na próxima live cupom de desconto para vocês. Então fica ligado nisso aí. E Fábio, vamos ao que interessa, que o pessoal já está sem paciência de eu falar aqui. Vamos lá, você já estava entrando um pouco no assunto, eu te cortei só para a gente não atropelar o assunto. O contexto, né? Eu queria entender o seguinte. Em primeiro lugar, antes da gente falar de consórcio de bike, o que é um consórcio? Só para a galera, eu sinceramente eu sei o que é. Sim, né? sim. Mas eu acho que a gente tem que partir da ideia de que pode ter alguém em casa assistindo e não sabe o que é uma ideia de um consórcio. Então vale a pena a gente passar essa informação para o público, até para daqui para frente a gente produzir um conteúdo que todo mundo esteja acompanhando. Sim, então, se você sim. puder explicar o que é um consórcio, não precisa ser de bike, um consórcio geral. Com certeza, né? Com certeza. A modalidade, né? Eu até vou fazer um trocadilho para o ciclista. O consórcio é como se fosse um pelotão, né? Você precisa um do outro para se apoiar, para você formar um grupo
e você cortar o vento e ficarem revezando. No consórcio é a mesma coisa. Ele foi inventado lá na década de 60. É uma modalidade de compra onde se forma um grupo de pessoas que tem interesse em comprar um bem, né, e não querem pagar juros. E essas pessoas pagam uma mensalidade. Aham. E todo mês uma pessoa é sorteada e pessoas dão um lance, né, como se fosse um leilão. E aí tem um número X de vagas, de acordo com o saldo que tem disponível naquele grupo de pessoas. Então é como se você juntasse com mais 11 amigos e você dissesse o seguinte: olha, cada um vai colocar R$1.000 por mês e a cada mês ele vai pegar aquele montante de valor. Só que alguém precisa administrar isso. Sim. Né? Alguém precisa ter um controle sobre isso e de uma forma honesta. Foi aí onde entrou o Banco Central na década de 80 e começou a criar uma formatação desse modelo e chancelar isso. E nomeou de consórcio. Já era nomeado de consórcio, mas era feito por um banco. Então não tinham sim. algumas regras e o Banco Central ainda não olhava para isso. Então, o Banco Central veio e regulamentou. Regulamentou, né? exatamente. Pra... E deu segurança para o consumidor final. Né? Sim. Então de lá para cá esse produto evoluiu muito. Hoje em dia tem consórcio até para drone, né? Para câmera fotográfica, para computador, para eletrodoméstico. Só que não existia para bicicleta. E aí, da onde que nasceu essa ideia em você, cara? Isso aí, vamos lá. Como eu já falei, eu sou ciclista há muitos anos. Aham. Eu sempre quis desenvolver alguma coisa pro ciclista. E algo que realmente tivesse um viés ideológico comigo, algo que resolvesse uma dor, um problema do ciclista e até meu. Uhum. Pô, você quer comprar uma bike bacana, mas às vezes você não tem a grana ali para comprar em 12 vezes ou pagar um financiamento com juros. Eu falei, caramba, por que não existe o consórcio? E aí, conversando com um amigo, lá em 2018 a gente pivotou, a gente fez um MVP, que é um mínimo produto viável, né, que se usa muito em uma nomenclatura de startup. E eu joguei na internet e em 30 dias tinha 1.000 pessoas interessadas. Falei, caramba, cara. Beleza, o negócio tem um jeito de ser feito. E aí a dificuldade maior, Carlos, foi encontrar uma administradora que topasse isso. Uhum. Porque para você ter uma formatação de um consórcio, você tem que ter uma administradora que é aprovada pelo Banco Central e ela tem uma licença para operar. Porque ela vai administrar o seu dinheiro. Né? Mais ou menos como as corretoras de seguro que atuam na bolsa, por exemplo, tem que ter. Sim, sabe? Exatamente. E aí eu falei, caramba, aí fui batendo na porta de todo mundo e... Desculpa, não é a CVM que regula isso também não, porque a CVM regula a bolsa, né? Mas não é a CVM que regula o consórcio não, né? É o Banco Central mesmo. É o Banco Central mesmo. Tá. E aí o que acontece? Fui batendo de porta em porta até que eu encontrei uma administradora. Só para fazer um parênteses, aí a gente começou em março de 2019 a operar mesmo, né? Colocar o produto para começar a ser validado e vender as cotas de consórcio pro ciclista. Interessante a data que você falou, depois eu vou te falar porque que eu achei interessante. E aí tem uma conexão bacana com uma marca de bicicleta também que fez um produto logo depois. Então quando a gente iniciou, pra você ter ideia, eu tinha um produto que ia de 7 mil a 14 mil reais em até 48 meses. E é só o que eu tinha. Devia ser não chegava nem a 10 planos disponíveis. E aí, eu falei, caramba, mas é pouco produto. Eu sei que a pessoa às vezes quer uma bike melhor ou quer parcelar num prazo maior. Mas a gente foi andando, a gente foi seguindo. 6 meses depois, um fabricante lá do Sul criou o seu próprio consórcio para bicicleta. Eles chegaram a ficar aí quase um ano operando, mas eles não conseguiram seguir. E a gente continuou ajustando o produto, melhorando onde a gente conseguia, buscando administradoras melhores e encontrando um produto ideal. Uhum. Hoje, em 2025, a gente tem mais de 100 planos. Eu tenho planos desde 5 mil reais até 240 mil reais. Então eu tenho bike para todo mundo e parcela para todo mundo, que era o meu sonho. Criar um produto realmente democrático e que atendesse desde aquela pessoa que quer comprar uma bike elétrica para poder trabalhar com o aplicativo, aquele que quer comprar uma bike para locomoção e aquele que quer competir. E aquele que quer comprar bike para a família. Então tem todo tipo de perfil. A gente formatou o modelo de uma maneira bem interessante, que a gente não deixa uma tabela para o ciclista escolher o plano, né? A gente pede para que ele coloque o valor total que ele tem interesse, o valor é de parcela e em quantos meses. A gente encontra na variedade de grupos que a gente tem qual é o plano mais indicado para ele. Até porque tem uma curiosidade. A gente tem, eu diria que tem uma média de 3 perfis
que são as personas que a gente mais recebe. É aquele ciclista imediatista que quer ser contemplado no primeiro mês. Sou eu. Isso aí. Quer ser contemplado no primeiro mês. E tem aquele que fala, olha, eu vou pagando, eu já tenho a minha bike aqui. E tem aquele que já tem a bike e pensa em trocar daqui a um ano, por exemplo. Então ele pode ter uma carta contemplada lá na frente e utilizar para poder comprar a bike. E aí a gente tem que entrar em algumas diferenças, as diferenças do consórcio, né? Porque os consórcios têm categorias. O consórcio para moto, para veículo, o consórcio para trator, consórcio para caminhão, são consórcios diferentes. E o consórcio de bicicleta era um desafio porque a bicicleta não fica alienada igual um carro. Né? A gente não tem um chassi que você aliena ele e ela é a própria garantia. Né? Isso também era um desafio e um risco que a administradora tinha que seguir. Então a gente foi criando esse mercado, ainda é uma cultura muito nova, apesar de já ter um pouquinho mais de 6 anos que a gente está operando, mas o Brasil é imenso. A gente tem muito que atingir ainda e muitos ciclistas para poderem conhecer ainda o produto, mas a gente evoluiu bastante. Eu estou bem satisfeito, mas assim, tem muito que ser desenvolvido e ser desmistificado, né? Porque o consórcio antigamente, ele tinha textos muito longos, informações muito técnicas e aos poucos a gente foi quebrando isso e trazendo para uma linguagem mais simples e de uma forma mais fácil para que o ciclista entenda. A ideia da gente fazer esse podcast hoje aqui, até para o pessoal de casa entender, é um pouco essa linha, que eu sempre falo o seguinte, eu não quero nessa mesa só atletas famosos, é muito legal quando vem um atleta, né, quando o Langalisk senta aqui e conta a história dele, é muito bacana, mas eu quero também trazer todo o universo da bike e inclui essa situação de um consórcio, por exemplo, que é algo difícil pra caramba de entender, e aí eu vou te fazer algumas perguntas e quem tiver dúvida aí no chat, coloca no chat, tá aqui, ó, meu computador tá aberto aqui, tô de olho no chat para repassar pro convidado. Mas olha que interessante, falou que em 2019 você começou. Isso aí. E eu tava achando, até antes da gente começar, eu falei contigo assim, falei, cara, pra você ver que doideira, né? Quem imaginava que um dia a gente ia falar assim, pô, existe seguro para bicicleta? Existe consórcio para bicicleta. Antigamente a bicicleta era um produto que era, cara, não vou dizer que era barato demais, não é isso, mas perto do que é hoje em dia, era outro preço, era outra realidade. Hoje em dia a gente tem bicicleta que custa mais do que um carro, sem sombra de dúvidas, entendeu? E aí eu falo assim, cara, mudou muito. Para mim, isso mudou muito depois da pandemia. Porque depois da pandemia a gente realmente teve um boom no mercado, tanto a nível de procura, quanto também a nível de foi até uma curva curiosa, de preço, né? Mas a gente teve o aumento do preço, ele se deu tanto pela procura que aumentou, lei da oferta e da procura, mas também pela escassez de material para importar, a dificuldade de importar, assim como lembra as montadoras de carro que pararam de produzir e aí o carro usado ficou, né, a tabela FIP ficou louca. A bicicleta, né, usada também. A gente viveu isso aí foi até um ponto interessante. Acho que foi em 2020 que a coisa pegou mesmo, né? Que começou a fechar tudo. Foi março de 2020, eu acho, né? Então aí eu pensei o seguinte, Carlos, falei, caramba, acabou o consórcio de bike. Acabou. E eu já achei que a sua ideia vinha depois. Eu começando o negócio, eu falei, caramba, acabou. É supérfluo, ninguém vai pensar em pagar um consórcio no momento que o mundo está parado, muita gente sem receita, muita gente quebrando. E sabe o que aconteceu? Pelo contrário. Pelo contrário. Não só o consórcio de bicicleta, tá? Foi um momento que eu mais vendi, sim, mas foi um momento que o consórcio em geral, as pessoas começaram a investir muito em consórcio. Eu não sei até hoje por quê, se foi para investimento, se foi já pensando aí no futuro, mas foi muito curioso e a coisa foi bem diferente do que eu imaginava. O que eu fiquei curioso é que, assim, na minha percepção, o consórcio de bike surgiu como? O preço do produto foi lá para cima e se na mesma hora se teve a ideia da necessidade e surgiu o produto consórcio de bike. Mas não, cara. Você tá com esse produto em 2019. Sim. 2019 sim. A gente não tinha... tá bom, nós tínhamos bicicletas caras, tá? Eu sei que tinha. Mas a gente talvez tenha duplicado o preço
dessas bicicletas. Sim, né? O dólar foi lá para cima, tudo mudou. E a tua ideia vem antes. Então é interessante, porque já me quebrou todo o que eu pensava, já foi por água abaixo, cara. Eu jurava que vinha depois, entendeu? Mas foi um desafio passar todo esse processo, esses anos. E aí de 2022 a 2023 a coisa começou a tomar uma outra proporção, porque os tickets aumentaram, né? As bicicletas aumentaram, e a gente começou a entender que o mercado de bicicleta seminova também tinha crescido muito. E hoje ele também pode comprar, o consórcio de bike é exclusivo no Brasil nesse formato, em que ele pode comprar bike seminova. E ele pode comprar até 2 bikes no mesmo plano. Então ele tem uma carta de crédito de 10 mil, por exemplo, ele pode comprar 2 bikes de 5, uma bike de 7 e uma de 3. Ele pode usar parte do valor para fazer um tipo de upgrade. Eu quero trocar a suspensão, eu quero trocar a roda. E até o ciclocomputador, tem ciclocomputadores aí acima de R$2.000, ele pode colocar na mesma nota fiscal. Então, o consórcio de bike também foi criado para upgrade. Hoje ele pode comprar um par de rodas com uma carta de crédito de consórcio. Não imaginava isso. Pode comprar uma suspensão, um grupo de peças. Isso tudo foi desenhado por nós. Rapidinho. Vamos lá. Porque... É muita informação. Não, pois é. O que eu estou tentando fazer hoje aqui? Conforme você fala, eu estou igual o público de casa. Eu estou conhecendo o produto agora. Então, eu estou te interrompendo de propósito. E tem gente que às vezes fala que eu interrompo muito o convidado, mas eu estou interrompendo de propósito mesmo, porque cada vez que você fala alguma coisa que eu achar que acelerou, para tentar desmiuçar aquilo dali, para todo mundo entender direitinho. Então, minha primeira dúvida aqui... Aliás, antes da dúvida, deixa eu mandar um abraço aqui pro Jair Cabral da Silva, pessoal lá de Pernambuco, cara. Primeiro like, grupo Pedal Alta Pressão. Então, fica um abraço aí para vocês. Boa noite pro Edinho, pro Paim, membros galácticos. E dizer o seguinte, cara. Você tá falando aí da carta, do consórcio de bike. O consórcio, ele é um financiamento. É um financiamento sem juros, digamos, né? Ele é um... Eu já ia te perguntar a diferença do financiamento pro consórcio. Tu já meio que respondeu aí, mas ele não deixa de ser um financiamento. Se agrupam, pessoas com o mesmo interesse, coletivo, né? Pessoas com o mesmo interesse se unem para formar um capital e vai contemplando um por um. Isso. Né? E às vezes mais, né? Dependendo do valor que aquele grupo tem de montante, você consegue... contempla 5, 10, 20 pessoas só um exemplo, no mesmo mês. Vai contemplando um por um ali. Sim, ou de mais. Acordo com o saldo do grupo. Agora, quando você fala em contemplar, você diz em entregar um dinheiro na mão da pessoa. É isso que você fala, uma carta de crédito? Não. Vamos lá. O consórcio ele foi criado com o objetivo de você adquirir um bem. Sim. Não você ter acesso ao dinheiro. Você até pode ter acesso ao dinheiro, e aí existem umas regras para isso. Para que você tenha acesso ao dinheiro, você tem que ter quitado todo o teu plano. Se você contratou em 60 meses, você tem que ter finalizado os 60 meses e aguardar 180 dias, que é um protocolo do Banco Central. E aí você recebe dinheiro em conta. Só que geralmente as pessoas querem um bem, né? Então a carta de crédito é um dinheiro que ele vai trocar pelo aquele bem. É um cheque. Exatamente. Ele não tem acesso ao dinheiro, mas ele indica onde ele quer comprar aquele produto, e a administradora, nós passamos o dinheiro para o distribuidor, ou seja, onde ele deseja comprar. Se é uma casa, se é um automóvel. É aí que eu ia entrar. Ele tem um crédito. Esse crédito ele está vinculado a um determinado tipo de produto. A um determinado tipo de produto. Então, por exemplo, eu não posso fazer um consórcio de bike e quando eu sou contemplado, digamos que passou-se algum tempo para eu ser contemplado e eu mudei de ideia, não estou pedalando mais, e eu quero comprar uma moto. Que dá. Vemos e convenhamos, dependendo da bike que eu for. A gente tem bike aí, uma e-bike de 70 mil. Eu nem tô falando da mais cara, né? Mas vamos, 70 mil, hoje em dia o pessoal não tá arrancando cabelo de susto, não, quando a gente fala em 70 mil. Já é um valor médio. Cara, 70 mil eu compro muita moto maneira aí, até carro. Sim. Carro tá complicado, mas você compra uma moto legal. Eu não posso pegar aquela carta de crédito e comprar uma moto. Eu tenho que comprar a bicicleta, isso. Sim, exatamente. Já entendi que... eu já achei maneiro isso, que além da bicicleta tem outras coisas, mas... Sim. Você tem que comprar o item que está caracterizado no contrato. Isso você tem estipulado lá. Sim, então, isso. a carta de crédito... É por isso que existe a diferença. Agora eu estou entendendo.
É um consórcio de bicicleta. Até porque, Carlos, as taxas são diferentes e algumas regras administrativas também. O consórcio de imóveis, por exemplo, ele tem um reajuste anual que é pelo IGPM. Sim. Então é uma taxa de juros diferente para aquele setor que é o setor imobiliário. O setor de bens móveis, onde está todo mundo inserido, que é carro, moto, bicicleta também está inserido, é pelo IPCA, é um outro índice. Uhum. Que também é uma coisa... Aí tem umas coisas interessantes dentro do consórcio que tem muita gente usa para investimento e o valor da sua carta de crédito também tende a crescer ano a ano, porque às vezes acontece o seguinte, você quer uma bike de 20 mil hoje, mas ano que vem ela não custa mais 20 mil, ela pode custar 22, 23. E se você está pagando só 20 mil, seu valor desvaloriza. Então, ano a ano, tem um pequeno acréscimo na parcela, mas o valor do bem também sobe. Então, é como se você estivesse fazendo um investimento, mas está sendo valorizado por isso. Na verdade, é só um reajuste. É um reajuste. Pelo IPCA, que é o índice. Exatamente. Então, o IPCA é o índice de preço geral ao consumidor? ao consumidor, exatamente. E isso faz com que você não perca aquele valor que você tá investindo para comprar o bem que você quer. Agora, você falou aí que tem muita gente que usa como investimento. Por quê? Ele poderia... valeria a pena para ele esperar esses 180 dias para ele ter esse crédito liberado ou não? Com a carta de crédito ele pode usar para alguma outra coisa? Ele tendo a carta de crédito para uma categoria, ele só pode utilizar para aquela categoria. Sim, mas para que ele usaria como investimento? É isso que eu não entendi. Então, você falou que tem uma galera que usa. Tem gente que usa para investimento imobiliário, por exemplo. Começa a pagar um consórcio de um apartamento e depois que aquele apartamento está contemplado, ele vende e com o dinheiro do apartamento ele faz uma nova cota de consórcio. Mas ele chega a comprar o apartamento. Ele chega a comprar. Ah, tá, entendi. Ou ele pode vender a carta contemplada, como acontece em alguns casos. Existem empresas hoje que fazem isso. Elas compram cartas contempladas. E às vezes elas pagam até mais do que o valor, ou bem próximo do valor, e às vezes a pessoa prefere para poder receber o dinheiro rapidamente. Entendi. A grande diferença de um consórcio, quer dizer, existem diversas diferenças, de um consórcio para um financiamento. Eu não estou nem falando de cartão de crédito, porque o cartão de crédito, teoricamente, é sem juros. Então, eu cheguei numa loja e hoje em dia o mais normal é em 12 vezes sem juros, 10 vezes sem juros. Né? Sim. A gente já tem cartões aí aceitando 21 vezes sem juros para parcelar bike. Acho que tem até mais. Não. Eu acho que até 21. Acho que eu até tenho 21. visto também. Eu já vi, eu acho que tem financiamento com 48 vezes para bike. Sim. Em alguns lugares. Mas quando a gente fala de financiamento, é diferente do cartão de crédito, porque o cartão de crédito foi 30 mil, você pegou, passou 30 mil no cartão e você vai pagar aquilo dali dividido pelo número de meses. Sim. Beleza, ninguém tem dúvida disso. Quando a gente vai fazer um financiamento, é que é pegar um empréstimo no banco. Isso aí. Que aí, dependendo do nome que você dá, é uma taxa diferente de juros lá. Qual é o lance? Eu vou lá no banco, pô, galera, não é bem assim que funciona, mas só resumindo, eu chego lá no banco pro meu gerente e falo assim, aqui, eu tô querendo comprar, vamos falar de bicicleta, tô querendo comprar uma bicicleta de 70 mil, mas eu não tenho dinheiro, você me empresta 70 mil que eu te pago todo mês. O banco vai virar para mim e falar assim, toma aqui, 70 mil, você vai ter 60 meses para me pagar, 48 meses para me pagar, e no final das contas, você vai estar me pagando 140 mil, 150 mil, que é quase mais ou menos essa jogada aí, se bobear até mais. O consórcio, o que ele é diferente disso? Vamos lá. Primeiro, a taxa de juros, né? A taxa de juros de um financiamento, em média, vamos botar aí 2% ao mês. No consórcio, é 0,3%, que não é considerado como juros, é uma taxa administrativa. O que significa essa taxa administrativa? Existe uma empresa que ela cuida do seu dinheiro e ela mantém aquele dinheiro depositado numa conta exclusiva para aquele grupo e ela administra aquele valor. É todo mês o cliente que está pagando, o cliente que não está pagando, a emissão de boleto. Cria-se uma mini empresa para cuidar daquele grupo e daquela conta. Então, essa taxa administrativa é para ser paga para essa empresa. É como se você estivesse pagando por um serviço. Exatamente. Mal e porcamente falando, deixa eu pensar aqui, seria mais ou menos condomínios que pagam quando o cara é síndico, ele, por exemplo, ele tem síndico que ganha para ser síndico, né? É todo mundo pagando porque o cara tá fazendo a parte chata da papelada isso lá aí, e tomando conta do administrativo. Mantendo tudo organizado. Da burocracia. Exatamente. E se você levar em consideração que num financiamento você tem essa taxa de juros altíssima, no consórcio você não tem. Um grande desafio que o consórcio viveu muitos anos era, poxa, o consórcio demora.
Como é que eu vou fazer? Eu sempre ouvi falar nisso. Eu nunca fiz um consórcio. No consórcio de bike, tem uma diferença para os outros consórcios, inclusive os bancários e os de cooperativa de crédito. A gente não tem carência. A maioria dos consórcios no Brasil, você tem uma carência entre 3 e 6 meses. Para poder ser contemplado. Para você poder ser contemplado ou até sorteado. Então, ou você tem que ter pago aí pelo menos de 30% a 40% já do valor para você ter acesso ao crédito total, caso você seja contemplado. No consórcio de bike não é assim. No primeiro mês você já pode ser contemplado ou por sorteio ou por lance. Pode explicar qual a diferença? Eu não entendi. Posso. Sorteio e lance. O sorteio, todo mundo concorre pelo sorteio. Lance é tipo leilão? O lance é tipo um leilão. Eu tenho 20% do valor do crédito que eu contratei. Eu contratei um plano para pegar uma bike de 10 mil, eu tenho 2 mil aqui no bolso que eu quero oferecer como lance. E aí, se ele vencer naquele mês, ele vai ter acesso aos 10 mil, e esses 2 mil eles são abatidos do prazo total dele. Sim, você está diminuindo o ou ele pode reduzir o valor da parcela também. Então foi uma antecipação que ele deu, mas ele tem acesso ao crédito total. Você está reduzindo o teu saldo devedor ali no final das contas, né? Exatamente. Você tinha que dar 10 mil para o consórcio, tu já deu 2. Exatamente. Agora, leilão mesmo, por exemplo, eu ofereci 2 mil. Aí chega alguém que ofereceu 4. Eu tenho a oportunidade de falar assim, não, então eu dou 5 ou não? Então, vamos lá. Uma outra coisa bacana que foi criada dentro do consórcio, e o consórcio de bike absorveu e conseguiu aproveitar isso. A maioria dos consórcios no Brasil, eles oferecem 3 e 4 formas de contemplação por mês. Consórcio de bike a gente tem até 6. E aí vou contar cada uma aqui rapidinho só para você entender. Pode falar, cara. A primeira é sorteio, né, que todo mundo concorre. E não precisa ser rapidinho não, pode ser da forma aí, mais o explicada lance possível. livre, o que acontece? Ele não é um lance democrático, porque assim, o maior lance vence. Então quem mais tem grana no bolso para oferecer um lance, tem gente que oferece lance de 60% do valor. Então a grande maioria às vezes acaba não concorrendo, porque é um lance muito alto. Mas a gente tem um lance de 15% e a gente tem um lance de 30%. O que significa isso? É um lance fixo. Ele é taxado em 15%. Então existe uma vaga todo mês para quem deu o lance. Aí, lógico, várias pessoas deram lance de 15%. Mas uma delas vai ser escolhida para que ela seja contemplada com aquele lance de 15%. Entendi. E o de 30% a mesma coisa. Então é um lance mais democrático, porque ele é taxado e ele tem um teto. Você não tem o risco de, ele pode oferecer 31, eu vou perder. Não, todo mundo está concorrendo em 30. Mas aí vira um sorteio. Vira um sorteio, mas só além do sorteio é um outro sorteio. Seria tipo um sorteio VIP, digamos assim? Exatamente. Para você participar desse sorteio, você tem que pagar os 15%. Exatamente. Você não precisa pagar, só se você vencer. Porque é uma outra dúvida também que as pessoas têm, elas acham assim, eu vou dar o lance e esse dia ele já vai ficar preso lá? Não, não é assim. Você pode dar o lance e desistir. Já teve casos de gente que deu o lance, vencer, falou, não, mas eu não vou pagar esse mês não. Eu estava só testando. E se o cara não ganhar? Deu o lance e não ganhou? Esse dinheiro já fica travado no consórcio? Esse dinheiro volta para ele. Você só deu o lance? Olha só, ele indica o lance no sistema, mas o valor só sai do bolso dele depois que ele é garantido que ele venceu. Entendi. E aí ele tem um prazo de 48 horas em média para ele poder pagar o lance. Eu confesso que eu não entendi muito bem esse lance dos 15% e 30%. Então, vamos lá. Todo mundo concorre pelo sorteio mensalmente. Sorteio geral. É democrático para todo mundo. E aí existe aquela pessoa que quer dar um lance baixo. E ela não consegue chegar a 40%, 50%, 60%. Até aí entendi. Então existe uma vaga para lance de 30% e de 15%. A vaga não é garantida para ele. É para todo mundo que ofereceu um lance de 15%. Mas é uma chance a mais além do sorteio. Mas então, é isso que eu estava querendo dizer. Quando você faz isso, cara, eu vou te falar a minha percepção, sim, tá? E tu me fala assim, vamos lá, vamos discutir isso aí, cara. Quando você cria assim, que você bota um limite de lance, de uma certa forma você está matando o lance. Na verdade, você está criando um outro sorteio. Você está entendendo? Tipo assim, eu não tenho a menor chance de eu ser contemplado no lance. A não ser que eu seja o único. E aí eu seria contemplado de qualquer forma se não tivesse esse limite. Sim, por isso existem esses não formatos. Não estou dizendo que é bom nem ruim. Exatamente. É mais um sorteio, só que é mais uma chance do que a grande maioria dos outros. Vocês preferiram, ao invés de deixar quem tem mais dinheiro comandar? Não, existe esse também. Não, tá. Existe tudo esse bem. também. Vocês criaram uma outra modalidade, então, que
o dinheiro não manda. O que manda vamos criar, tipo assim, se você quer participar de um sorteio Sim. que vai ter uma maior chance de você ganhar, porque vai ter menos gente participando. Uhum. Você tem um sorteio geral. Exemplo, 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, você bota ali 30%, sei lá, 20 pessoas pagaram 30%. Então o seu sorteio já não é com 100, são com 20. Sim, Tua sim, chance já sim. aumentou aí. E no mesmo mês, uma outra coisa diferente que a gente tem também, a gente tem 2 assembleias diferentes, em datas diferentes. Assembleia onde vai A acontecer? assembleia é a data onde os números saem e você vê quem venceu, né? E as vagas das pessoas que foram sorteadas ou contempladas por lance. Então, primeiro a gente tem a gente tem a data da assembleia do sorteio, Uhum. é aquele onde todo mundo concorre junto. E dias depois a gente tem a assembleia dos lances. E aí vai o lance de 15%, o lance de 30% e o lance livre. Tá? E aí tem uma outra coisa bacana. No consórcio de bike, digamos que eu quero dar um lance, mas eu não tenho a grana do meu bolso. Você pode usar até 30% do saldo do seu plano para oferecer como lance. Então, um exemplo, para uma bike de 10 mil. Saquei. Eu vou dar um lance de 30%. Se você ganhar com esse lance de 30%, 3 mil são tirados desse valor e abatido do seu prazo. Óbvio que para isso você vai ter um crédito menor, você vai ter um crédito de 7 mil, porque aqueles 3 mil foram usados para lance. Mas esse dinheiro ele é abatido no prazo. Então eu não preciso ter esses 3 mil em caixa já de... Exatamente. Por exemplo, o que eu imaginei? Também vou te dar um exemplo de valores aqui só para ficar redondo. É 10 mil e eu tenho que dar 1.000 por mês. São 10... Eu sei que não sei. Sim, as parcelas... Para eu poder usar os 3 mil, eu já teria que ter pago 3 parcelas de 1.000. Não. Eu não no tenho, primeiro eu não mês... tenho crédito, meu saldo é 0, mas eu quero usar 30%. É só que a minha carta de crédito não vai ser mais, nesse exemplo, de 10 mil, vai ser de 7 mil. Sim. Entendi. E tem uma outra coisa bacana, que é o lance combinado, que é uma coisa também que a gente criou. Você pode misturar entre o lance que você usa parte da carta de crédito e você usa do seu bolso. Digamos, eu vou dar um lance de 40%. Mas eu não quero desembolsar 40%. Eu posso usar 20% do meu bolso e 20% eu posso usar do saldo do meu plano. Entendeu? Uhum. Aí aqueles 20% que você usou do saldo do seu plano, eles são abatidos do crédito, mas eles reduzem o prazo que tem a vencer. Então tem infinitas maneiras do ciclista conseguir ser contemplado. E é por isso que eu falei lá atrás que a gente não deixa uma tabela aberta para o ciclista montar, porque eles têm perfis diferentes. Tem aquele que já chega com lance de 10 mil para pegar uma bike de 30 mil. Tem aquele que quer uma bike de 5 mil e não consegue dar lance. E aí a gente orienta ele os formatos possíveis, se ele quer ser contemplado logo, ou se ele tem um pouco mais de prazo. Eu quero ser contemplado em até 6 meses. A gente consegue programar essa contemplação para ele, através dessas ferramentas que a gente tem, desses formatos diferentes de lance. E acaba ficando super democrático, porque você consegue viabilizar um sonho sem ele ter o dinheiro no bolso, por exemplo. Pagando uma parcela infinitamente menor. Se o cara for esperto também, ele pode entrar, por exemplo, eu quero pegar eu caçando meio já de burlar as regras. Olha. Não, mas olha só, vamos supor, eu quero pegar uma bike de 10 mil. Aí, eu nem sei se é assim que funciona. Eu entro num consórcio de 20 mil e uso 50% do meu saldo para dar o lance. E aí eu vou receber só 10 mil, mas a bike que eu queria receber era de 10 mil mesmo. Tá, então vamos lá. Isso aí acontece muito, só que tem um limite. Você pode utilizar até 30% do saldo do seu plano, é o máximo permitido. Né? 70% vai ficar disponível. Então você não pode usar 40% ou 50%, tirando do saldo do plano. Você pode dar um lance de 60%, por exemplo, 30% você paga do seu bolso e 30% você usa da sua carta de crédito. E aí o que a gente orienta geralmente para o cliente é isso. Eu quero uma bike de 10 mil, mas eu não tenho grana para dar lance. A gente fala, então a gente te sugere fazer um plano de 12 ou de 13 para que você possa usar uma parte do saldo sem prejudicar o seu objetivo. E aí ele paga um valor um pouco acima, mas a parcela continua sendo baixa, no sentido de que se ele fosse parcelar em 12 vezes seria muito mais alta. E você tem o poder da barganha na hora da compra, que é o dinheiro à vista. Né? Para o lojista, e aí tem alguns números bacanas para a gente ver os desafios e as oportunidades que a gente tem no Brasil
para implementar esse modelo de compra que é o consórcio de bike. Para o lojista, Carlos, eu diria que é o melhor dos mundos, porque é uma transferência bancária que ele recebe à vista, sem pagar a operação e a de cartão de crédito, sem pagar nenhum tipo de taxa, só os impostos que são Sim, mas que ele vai são pagar de normais. qualquer maneira. Não. Exatamente. Então, foi uma coisa até curiosa, porque quando a gente desenhou o consórcio de bike, a gente não pensou no lojista naquele momento. A gente pensou em como resolver o problema do ciclista. E aí começaram os lojistas a procurar a gente. Falaram, pô, eu queria ter esse produto aqui na loja, como é que eu faço? E aí a gente começou a desenhar um modelo de parceria com os lojistas, inclusive a São Cristóvão é parceira aqui em Teresópolis, tem o selo do consórcio bike como um parceiro autorizado. Legal. E foi uma maneira da gente também proteger os nossos lojistas parceiros, ter uma limitação por cidade e por estado, e cada ciclista que compra com o lojista parceiro tem uma série de benefícios. Hoje o consórcio bike, a gente tem um clube de benefícios dentro dele, chega aí a 5 mil pontos, 5 mil locais espalhados aí pelo Brasil, com redes de desconto que ele tem acesso. Ele tem desconto em seguro de bike, tem uma série de benefícios que ele tem comprando com a rede parceira e sendo cliente do consórcio bike. Foram maneiras que a gente foi desenhando. Se você trabalhar, você consumidor, trabalhar dentro da rede de parceria, você ganha um monte de benefícios. Sim. É isso, né? Bacana, sim, cara. Exatamente. Legal. A São Cristóvão está sempre inovando aí, sempre trazendo novidade. Sim. O Quito está sempre de olho mesmo. Não é porque é parceira nossa, não. Aliás, o fato do Quito ser parceiro nosso já mostra, de uma certa forma, essa visão de buscar coisas diferentes, entendeu? Sim, Quando eu cheguei para conversar com o pessoal da São Cristóvão, esse projeto aqui era um embriãozinho, cara. Entendeu? Qualquer um poderia chegar e falar assim, cara, tá maluco, eu vou investir em um podcast. E a São Cristóvão na mesma hora topou. Então você vê, tem uma certa visão, Sim. entendeu? E o consórcio de bike é um produto novo, um produto diferente, né, cara? Sim, eu diria que sim, né? E a gente ainda tem muita barreira de mídia para a gente conseguir acessar muito público ainda. Eu até fico curioso para entender assim, o nível de desafio que a gente tem para atingir o ciclista lá no Ceará, que às vezes quer comprar uma bike e, poxa, não consegue parcelar. Já tem uma galera de Pernambuco aqui. Olha, né? Inclusive, Carlos, a gente tem parceiros quase que no Brasil todo. Falando de lojista, né? Lojista, fabricante e representante de marca no Brasil. A gente tem aí já uns 25 estados como parceiros, uns 200 parceiros no Brasil. Legal. Mas ainda tem um desafio enorme. E aí eu queria trazer um número para você entender. Você já deve ter ouvido esses números, talvez. O nível de desafio e oportunidade que a gente tem no Brasil de forma financeira, né? A gente tem uma média hoje de 12 mil lojas de bicicleta no Brasil. 80% delas só vendem bikes de R$1.000 até R$6.000. No máximo uma bike intermediária. No máximo. 6 mil hoje em não dia chega nem a uma bike de carbono. Isso que eu ia falar, é uma intermediária, a entradazinha, né? Aquela que está entre intermediária Exatamente. e a básica. Então aí você vê a dificuldade que os lojistas têm de conseguir vender uma bike de 30, 60 mil em 12 vezes, podendo hoje oferecer em até 100 meses, que é o que a gente tem. A gente tem planos desde 12 vezes por mês até 80, 100 meses por mês, em número de meses. Então, parcelas que custariam um absurdo de valor, elas são diluídas num valor mais acessível. É até curioso esse formato que a gente desenhou para tentar entender o desejo do ciclista. Chegam muitos casos para a gente assim, olha, eu quero uma bike de 20 mil, posso pagar aí R$400 por mês e, sei lá, posso pagar em 48, 60 meses. E quando a gente devolve a cotação para essa pessoa, a gente devolve sempre 3 cotações. E ele consegue, aí a gente mostra para ele, olha, você poderia ter uma de 30 mil pagando esse mesmo valor, só que um prazo um pouquinho maior, talvez em 72 meses. E a gente tem uma taxa de acerto aí, de conversão, que chega a 70% quando a gente apresenta para ele essa possibilidade dele comprar uma bike melhor. Você diz do cara aceitar a tua proposta, né? Exatamente, Tá. Porque com aquela mesma parcela, ele não imaginava que ele poderia ter acesso a uma bike melhor. Às vezes ele estava pensando em pegar uma bike hardtail, rígida, e ele pode já pegar uma full. Ou ele estava pensando em pegar uma de alumínio e já pode pegar uma de carbono. Uhum. Então isso pra gente é uma felicidade tremenda, porque a gente consegue realizar o sonho dele e surpreender ele. E sem mexer muito no bolso dele, né? É um valor acessível para ele.
A gente tem parcelas hoje de R$115 por mês para bikes de 7 mil, por exemplo. Então ela é um produto muito acessível. Maneiro, cara. E inclusivo, né? E tem chegado para a gente, desde 2023 para cá, a bike elétrica está crescendo muito no Brasil, mas muita gente que trabalha com aplicativo e que quer comprar uma bike para trabalho. Pô, e a bike elétrica tá na... Eu tô com uma dúvida aqui no chat aqui, do Alexandre Alencar. Aliás, galera, bota no chat aí pra mim. Vocês estão ouvindo a música no fundo? Porque a gente colocou aqui um sistema de... Teve reclamação no chat já na entrevista. E aí a gente realmente tem um problema com as aulas coletivas da academia. E a gente colocou uma cortina acústica aqui no estúdio. E eu queria saber de vocês se deu diferença ou não. Então fala pra mim se tá dando pra ouvir música aí, porque aqui abaixou bastante, tá quase imperceptível pra gente. Eu acho que em casa não tá indo não, mas eu queria essa informação. E o Alexandre Alencar, que é membro galáctico lá, ele já botou aqui sem música aqui, então olha que maneiro. O crédito da carta pode ser usado em qualquer loja de bike ou apenas nas lojas parceiras? Boa pergunta, a gente recebe muito essa pergunta. Pode ser utilizado em qualquer loja do Brasil. A diferença ele vai ter acesso a alguns benefícios que somente comprando com a rede parceira. E a gente sempre tem, sempre que o ciclista ele é contemplado, a grande maioria, às vezes ele não sabe ainda onde vai comprar e que tipo de bike exatamente ele quer. A gente acaba prestando uma assessoria para ele e indicando, olha, a gente tem um parceiro na sua região que tem esse tipo de bike. Às vezes a gente ajuda até ele a encontrar essa bike. Porque às vezes tem a dificuldade de encontrar o tamanho, a cor que ele quer. Né? E como a gente tem acesso a alguns fabricantes e algumas revendas, a gente consegue intermediar isso para ele e identificar qual parceiro consegue atender ele. Eu acho que o Alexandre chegou depois aqui, e eu acho que ele não ouviu, Alexandre. Eu estou curioso para saber como funciona esse controle. Mas até bike usada você pode comprar, cara, com essa carta de crédito. Pelo menos foi o que o Fábio falou aqui. Se ele se desmentir agora, tá gravado. Mas como é que funciona isso, cara? Por exemplo, você falou que só pode comprar bicicleta e acessórios, o que está relacionado a bike. Sim. A partir do momento que eu tenho a carta de crédito, como que você vai controlar o que eu vou comprar com aquilo? Eu vou te confessar que eu nunca fiz um consórcio na vida, eu não faço a menor ideia como é que funciona na prática essa carta de crédito, tá? Tô imaginando eu que seja um documento, alguma coisa que você chega na loja e apresenta... Então, vamos lá. Tem um procedimento, né? Você deu um lance ou você foi sorteado. A administradora entra em contato com você, te pede a documentação para perceber que você tem uma capacidade financeira de continuar honrando as suas parcelas. Na grande maioria dos casos é preciso indicar um fiador, que é um avalista, uma garantia de apoio, além da sua própria renda mensal. E aí, antes da administradora liberar o dinheiro para ser pago o bem, você precisa apresentar a nota fiscal do que você está comprando e aonde. E aí é indicado a conta bancária do lojista, né? Você faz a transferência direta. Exatamente, do distribuidor, da revenda onde ele vai comprar, e esse dinheiro é repassado para lá. E aí existem casos curiosos assim. Eu estou pagando 15 mil, mas a bike custou 13. O que eu faço com esses 2 mil? Você pode usar para abater em parcelas e reduzir. Eu já ia te perguntar isso. Ou você pode utilizar, eu quero colocar um equipamento melhor na bike, usar aqueles 2 mil a mais. E às vezes é vice-versa. Meu crédito é de 15 mil, mas a bike custou 17. O que eu faço? Os outros 2 mil você pode tirar do seu bolso. E a administradora vai liberar os 15 mil certinho, que foi o que você pagou pelo plano do consórcio. Não tem chance, então, de eu modificar o meu consórcio para aumentar o valor no meio do jogo. Por exemplo, eu fui contemplado, e eu estou falando já na parte que eu fui contemplado. Na verdade, eu quero os 2 exemplos. Primeiro deles, eu fui contemplado com 15 mil. Sim. Só que a bike agora custa 17, a bike que eu quero. Ou pintou uma oportunidade e a bike que eu quero é 17. Existe a possibilidade de você ter um acréscimo desses 2 mil na carta de crédito, ou isso não existe? Então, existe uma modalidade que dentro daquele grupo, porque quando você forma um grupo de consórcio, né, ele precisa ser aprovado pelo Banco Central, e o valor, se ele começar em 10 mil, ele pode ir no máximo até 10 mil, até 20 mil, perdão. Ou seja, o dobro do valor inicial. Uhum. Tá? Então o grupo tem que ser constituído daquela faixa de valor.
Então, digamos que ele está pagando um plano de 18 mil. Ah, mas a bike custa 20. Ele pode migrar o plano dele para um plano de 20 mil. Agora, se ele já estiver no limite do plano de 20 mil e não tiver mais nenhum valor acima, ou seja, dentro do grupo não existe 21 mil, ele não tem como migrar. Dentro do grupo dele tem que haver essa possibilidade dele migrar para um plano dentro do grupo que tem aquela faixa de valor que ele quer. Então, se não tiver, ele não tem como migrar. Mas mesmo depois que ele foi contemplado, ele pode fazer isso? Mesmo depois que foi contemplado. Ah, tá. Então, isso vai já... alterar a parcela dele, alguma coisa... Não, sim, é óbvio. Administrativamente, aí... mas ele pode migrar. Não, é isso com certeza. Mas aí já responde os dois. Se você pode quando está contemplado, é óbvio que você pode enquanto você ainda não foi contemplado. Quem pode mais, pode menos. Né? Cara, me fugiu agora o que eu ia te perguntar. E como que vocês fazem o controle da bike usada, cara? Então, a gente tem uns protocolos. Ela tem que ter nota fiscal e nome de quem vende, tá? E ela então, tem se for uma bike já que o cara comprou, por exemplo, eu comprei uma bike usada do Quito. Sim. Né? E aí eu tô te vendendo. A nota fiscal tá em nome do Quito, não tá no meu nome. Aí já não pode, já não entra pode. nessa jogada. E essa bike ela tem que dar entrada numa loja, num CNPJ. Então você tem que pagar uma taxa para o lojista para que essa bike seja comprada pelo lojista. E aí ele te revende essa bicicleta seminova. E aí é importante a parceria. É importante, né? A parceria. E aí a gente emite um certificado de propriedade para o cliente que está comprando, que foi contemplado. E aí tem alguns protocolos, um exemplo. A bike pode ter no máximo até 5 anos de uso. A gente faz uma perícia nela online com fotos e vídeos. A gente leva para o lojista parceiro para fazer um check-up na bike. O que acontece? Um amigo seu está vendendo a bike para você através de uma loja, mas às vezes a suspensão está rachada. E a gente precisa identificar isso antes de fazer a negociação, entendeu? Cara, isso é maneiro. Isso para dar segurança para quem está comprando. Olha que maneiro. O cara, junto com o seguro, com toda essa facilidade que o seguro, que o consórcio oferece, ele acaba na compra de uma bike usada tendo a garantia de, digamos assim, de um laudo, igual hoje em dia tem com carro, né? Que você paga empresas que fazem Você não precisa entender de carro para comprar o carro usado. Você pode pagar alguém que vai lá olhar o carro e falar assim, tá aqui um certificado de que esse carro tá ok. Então você, de uma certa forma, acaba fazendo isso, né? Isso aí. Para dar garantia pro consorciado. Agora, olha a minha pergunta, capciosa aqui, mas é só para entender mesmo. Aí eu comprei uma bike nesse esquema aí. Uma bike usada de um amigo meu. Levei lá no Quito, que é parceiro, na São Cristóvão, que é parceira de vocês. E a São Cristóvão avaliou a bike, analisou e viu que ela tá ok, que é uma bike de procedência. Segura, né? Enfim, quem tá me vendendo, esse amigo que tá vendendo, a nota fiscal tá em nome dele. A São Cristóvão certificou que a bike tá tudo ok. Passou pelo CNPJ dela, peguei a bike, tô pagando o consórcio, normal, beleza. Você falou que vocês emitem um certificado de propriedade daquele bem. Para o novo dono. O novo dono. Exatamente. Isso significa que essa bike, ela pode ser objeto de outro consórcio? Porque isso é interessante para mim. Pode. Você está entendendo? Eu, como consumidor, por exemplo, a gente quando compra carro, a gente pensa muito nisso. A revenda futura. A revenda, exatamente. Né? A bicicleta talvez a gente nem pense muito, mas pensa um pouquinho sim. Isso já está começando a acontecer, tá? Vou te dar um exemplo. A minha bike de mountain bike, eu tenho 1,68 de altura. Eu fico naquele limiar entre a P... Entre a M e a P. Vamos falar P e M, para não falar de números. Eu comprei a M. Por quê? Eu faço um ajustezinho no Bike Fit ali, mas na hora de eu vender, o M, eu tenho um público, né, maior. Tanto que as bicicletas P e as 19, as XL, elas acabam baixando de preço porque é difícil vender. E você acha muita promoção delas e tal. Exatamente. Aí, olha o que eu estou pensando aqui. Se eu compro uma bike usada através de um consórcio, eu tenho 2 benefícios com isso. Para minha oferta futura, quando eu for vender essa bike, eu tenho o histórico da bicicleta, porque eu posso virar e falar o seguinte, essa bike, inclusive, ela foi revisada pela São Cristóvão e você pode comprar ela com consórcio. Digamos que é um outro amigo meu. Sim. O cara, tô apertado. Aí o cara quer parcelar comigo. Mas eu vou ter que ficar, sabe, dependendo de parcela.
pô, cara, olha só, como eu comprei essa bike aqui num consórcio e é como se eu fosse o primeiro dono e eu sou o quinto dono, ela tá liberada para fazer um consórcio. Faz um consórcio lá. E aí o cara consegue, eu consigo ampliar a minha revenda. Sim, com certeza. É isso, né? É isso aí. Pô, então é super interessante, cara. Sim. Na verdade, você tem toda uma sequência de situações que amplia Sim, os benefícios. de negócios ali. possíveis que podem ser gerados através de uma carta de crédito. Interessante isso, cara. E pro lojista parceiro isso é super bacana, né? Porque o cliente indo lá para fazer a vistoria de uma bike dessa, ele pode não conhecer a loja e criar uma certa confiança. E o cara vê que a loja que aquela loja é séria. E o lojista recebe por isso. A gente paga para ele uma taxa como se ele fosse fazer uma revisão, entendeu? Agora, vamos lá. A gente só tá falando de coisa boa do consórcio. Mas a gente já ouviu na história. Eu não estou falando de consórcio de bike, agora eu estou falando de consórcio geral. Para quem... Bom, eu fui advogado por 14 anos. E tudo bem que quando eu comecei a advogar, os problemas com o consórcio já tinham passado um pouco. Mas a gente ouviu falar de muitos problemas com o consórcio. Quando a gente tem um grupo com muitos inadimplentes, qual é a garantia que quem está adimplindo, quem está... Eu estou honrando com o meu compromisso. Só que, pô, a galera não está pagando. E aí? O que acontece? Existe alguma garantia para o consumidor em relação a isso? É bacana você ter perguntado isso, porque a mesma coisa aconteceu com os bancos digitais, né, quando começaram no Brasil. Uhum. Existe uma regulamentação e uma proteção, porque no passado muitas administradoras de consórcio quebravam. E todo mundo que estava pagando perdia o dinheiro. Acabou. Eu não lembro tem mais. Quando Então, a gente o que acontece hoje? Falava assim, cara, não entra nisso não, que é furada e tal. Eu acho que um pouco antes dos anos 2000 para cá, o que aconteceu? Criou-se uma formatação que acontece o seguinte: se a administradora, o Banco Central começa a perceber que ela não está conseguindo honrar com os compromissos dela, com os contemplados do grupo, o Banco Central bota a mão naquele grupo e leva para uma outra administradora que está mais saudável, que está mais ativa, a começar a administrar aquele grupo de consórcio e seguir em frente. Tá? Entendi. Então, a administradora ela monitora a quantidade de adimplentes e de inadimplentes. Não pode chegar aí acima de 50%. Porque ele só vai conseguir entregar um sorteio por mês, não vai conseguir entregar ninguém por lance. E senão, isso daí era uma espécie de pirâmide, no final Exatamente. das contas. Né? Lá atrás. Sim, sim. Quem era contemplado primeiro, tava beleza, já estava com bem, né? Sim. De uma certa forma, o cara não está correndo mais risco nenhum. Porque aí você inverte o risco. A partir do momento que eu fui contemplado e eu peguei o bem, agora quem está correndo o risco de ter não prejuízo receber são os que ainda estão pagando e ainda não foram contemplados. Hoje em dia isso é monitorado, mas assim, o consórcio tem crescido absurdamente no Brasil, Carlos, de uma forma realmente muito grande. A cada ano que passa os números aumentam. As pessoas começaram a utilizar o consórcio, tanto que você vê muito comercial surgindo no final de 2024 para cá, quando a taxa Selic subiu, a taxa de juros subiu, os bancos começaram a fazer comercial de consórcio. Porque realmente eles começaram a crescer muito, a taxa de juros ficou muito alta. Então, hoje em dia é muito seguro se investir em consórcio, até por conta desse monitoramento que o Banco Central faz. Quando ele começa a identificar um risco, ele vai levar para uma outra administradora a cuidar daquele grupo de consórcio. Entendi. Eu achei que você ia falar que tinha seguro, mas não tem. Não, existe por exemplo, um seguro... quando você faz um investimento em... Cara, eu esqueci o nome. Eu sou péssimo com esse lance de investimento. Mas no banco, que você compra o papel do banco, eu esqueci o nome agora. B, alguma coisa? Cara, eu sei que até 250 mil é garantido. Se o banco quebrar... Sim. Esqueci o nome desse investimento. Mas se o banco quebrar, você tem um seguro que te cobra aquilo ali, até 250 mil. O consórcio não é isso. No consórcio, quando você paga a sua parcela por mês, vem explicado no boleto do cliente o que ele está pagando. Tem uma parcela que é para a administradora, tem uma parcela que é para o fundo comum. É como se fosse um depósito pequeno, vamos supor, uma parcela de R$180. R$15 ali está indo para esse fundo comum, que é um fundo comum para todos os participantes daquele grupo de consórcio, que é uma proteção financeira. Estou entendendo. E existe também o seguro prestamista, que é um seguro de proteção pro consorciado, caso ele sofra um acidente, ele não possa trabalhar ou ele venha a falecer, a família dele pode receber um valor
que é um valor como se fosse um seguro de vida, e ele também pode ter acesso a esse valor, caso aconteça alguma coisa desfavorável para ele, como um desemprego, alguma coisa assim, não consigam honrar as parcelas. Então esses valores ficam separados dentro do grupo de consórcio para proteger todos os participantes. É o fundo comum, Entendi. o seguro prestamista, que é individual. Ele protege a cada participante. Esse seguro é opcional, né? Esse seguro ele é opcional. Porque eu lembro que quando eu estava ainda advogando, a gente começou a ter uma discussão no judiciário, que começamos a ganhar muitas ações contra financiamento de isso carro, acontece de banco. muito em loja de eletrodoméstico, né? Eles vão vender alguma coisa eles e colocam aquele seguro ali, indicam o você não seguro, percebe. Mas agora, essa venda sem explicar é vacilo. Sim. Porque aí tu tá empurrando sem um cara perceber. Exatamente. Mas ela tem um benefício, mas ela tem que ser bem explicada. Ela tem, igual, por exemplo, o seguro de casa. O financiamento de casa. Quando você tem um financiamento, o banco tem o seguro. Que, cara, tá lá, tá explicado que tem o seguro, mas de uma certa forma você é meio que obrigado a pagar aquilo para ter o financiamento. Mas te tem um benefício. Exatamente. Lá em casa eu tive problema com um vento, caiu telha, foi até o pai que me alertou. Ele falou, cara, você tem direito ao seguro. Então, pô, o banco foi lá, como a casa está financiada, o banco foi lá e... Sim. Ele tem arcou. essa responsabilidade. Então é bacana, você tem um benefício, né? Só tem que ser informado para o cliente que está fazendo dessa forma, né? Sim, então, assim, o risco, você conseguiria colocar assim, porque não é zero. O risco não é zero. Sim. Existe um risco. Ou não? Você falaria que o risco é zero? Eu diria que hoje sim. Tá. Pode falar próximo de zero, talvez. Próximo de zero, então. Acho que zero tá? é igual quando fala que é 99% de... As administradoras que a gente trabalha, principalmente, quando a gente foi buscar um parceiro, a gente fez o nosso checklist. Tem que ser uma empresa que tenha tradição no Brasil, tem que ser uma empresa muito bem pontuada no Reclame Aqui, e ela tem que ter um método, uma esteira de venda e de pós-venda muito organizada para que a gente consiga interagir. E que seja flexível ao ponto de desburocratizar tantos processos também. E a gente conseguiu identificar isso nos parceiros que a gente tem. Então, são empresas com mais de 30 anos de mercado, são chanceladas pelo Banco Central, e de tempo em tempo o Banco Central ele faz meio que uma vistoria em todas essas que eu estava administradoras. Não era do seu consórcio especificamente, não. Eu estava do falando produto do consórcio? Do consórcio geral. Somando imóvel, somando tudo, de outras pessoas aí. Não tem como a gente falar que o risco é zero, né? Eu entendi. Você teve todo o cuidado, até porque, cara, você fazendo isso, você aumenta o valor do teu negócio, né? Sim. Que aí você, quanto melhor for o teu produto, maior vai ser o teu know-how, ali vai ser a tua imagem no mercado. É óbvio. Mas eu digo assim, de uma forma geral, o consórcio não é tão arriscado como era antigamente, antes do Banco Central regulamentar. Sim, hoje ele é muito mais seguro. A gente, pensando de uma forma geral, assim, você acha que você tirar, por exemplo, antigamente era bem complicado. A gente tem um Caiu risco, pra sim. Quanto? Agora eu lembrei de alguns casos que, infelizmente, a gente tem. Existe muito representante de consórcio que ele vai lá, se credencia na administradora, e aí começa a oferecer consórcio para Deus e o mundo. E aí, na hora que o cliente vai pagar a primeira parcela, ele manda o boleto. Só que ele vai e altera o boleto. Ele bota um boleto para a conta dele. O cliente pagou a primeira parcela, aí esse representante vai sumir do mapa. Pô, mas aí não é... Ele quebra, ele suja o mercado. Então, o meu conselho que eu dou para as pessoas que desejam fazer consórcio é o seguinte: investigue a administradora que você está assinando um contrato. Como que ele pode investigar? Então, ele pode acessar o Banco Central, hoje nas próprias buscas do Google, vai lá no Reclame Aqui, também ver se tem algum histórico, ver a taxa de inadimplência daquela administradora ou o nível de reclamações e ver, existe um número, é como se fosse um código que ela tem, igual tem na ANS no setor de saúde. As administradoras de consórcio também têm um número. É um registro. É um registro no Banco Central. E aí no Banco Central tem todo o histórico dela e você vai ver se essa empresa é uma empresa séria ou não. E cuidado com os representantes.
é sempre bom checar o histórico dele e para quem você está pagando a primeira parcela, porque ele só consegue dar o golpe na primeira parcela. Sim. Dali em diante ele, agora, venhamos ele não consegue e convenhamos. mais. Você observou isso como um risco, mas eu nem colocaria isso como risco, porque isso daí não é negócio, isso é estelionato, sim, né, cara? Sim, mas é um desafio que a gente tem que combater, como outras modalidades, igual surgiu há pouco tempo, os jogos online, né? As então, bets, né? Então, exatamente. São desafios que os próprios setores têm que se organizar para ir eliminando essas fraudes, né? Porque isso surge o mercado, né? Pois é. Assim, para você é muito complicado, porque você perde credibilidade. Sim. Não a empresa, o tipo de negócio. Sim, a modalidade. Né? A modalidade. Não é o teu nome, né, que está sendo sujo. No final das contas, o consumidor vai entender que ele caiu no golpe. Agora, é óbvio que toda empresa, igual os bancos hoje em dia fazem, para você ser uma empresa responsável, você tem que também tomar cuidado com tudo que envolve o teu mundo ali do negócio, porque até o Código do Consumidor, ele define o tal do risco do negócio, que é o quê? A responsabilidade objetiva da empresa, que independe de culpa. Esse é interessante, que é assim, você não precisa nem ser culpado, mas dependendo do que aconteceu, o judiciário, a lei entende que aquilo dali faz parte do teu risco. Geralmente, por exemplo, sei lá, compra de cartão de crédito que a pessoa não comprou, sabe? Tipo assim, você vai lá pegar o teu cartão de crédito, a fatura, tem uma compra online ali que você não fez. Aí você fala assim, cara, aí você vai reclamar com o banco fala assim, não, botou tua senha lá, cara, comprou. Aí você fala assim, e aí? Risco do negócio do banco, entendeu? O banco, a partir do momento que ele amplia, que ele entrega mais facilidade para o consumidor, ele facilita o golpe. E aí a lei entende que é o risco dele. Então é bacana e de uma certa forma, uma responsabilidade que as empresas que oferecem têm que ter, que é o quê? Sempre estar de olho. Sim. Qual é o ponto fraco aqui da nossa corrente? O que a gente pode melhorar a nível de segurança? Mas eu ainda digo que isso não é risco. Isso daí é um risco que todo mundo corre no dia a dia. Eu anunciei o produto para vender lá no Facebook ontem à noite e antes de eu dormir eu já tinha escapado de 3 tentativas de golpe, cara. Você tá entendendo? Tipo assim, qualquer lugar você vai ter. O que eu tava querendo falar de risco era só de inadimplência mesmo. Então, assim, existem proteções para inadimplência, né? Porque, cara, você diz a inadimplência do consorciado da galera que tá pagando a mensalidade? Porque, você pega assim, quando eu vou pegar um empréstimo do banco, eu vou lá, né, um empréstimo que não tem garantia, os juros é maior porque o banco está assumindo todo o risco. Exato. Então, o dinheiro já vem para minha mão. Se eu não pagar a prestação, eu não tive prejuízo. Quem teve prejuízo foi o banco. O dinheiro já está aqui, eu já comprei o que eu queria. Fui lá, comprei um carro financiado, enfim, né? Temos proteções para o banco, a busca e a apreensão e tal, mas eu não tenho prejuízo. Agora, quando eu faço um consórcio e a galera que está junto comigo não está chegando junto, não está pagando, aí que eu perguntei assim, existe risco nisso? Hoje em dia, aí você já explicou que a gente tem essa proteção do Banco Central que dá uma protegida. Para evitar que chegue nesse número que o grupo já não fique mais saudável para poder contemplar. Mas tem um risco de, por exemplo, quando você troca de administradora, de ter alguma modificação no valor das parcelas para tentar manter a saúde daquele grupo, do consórcio? Pode ter, às vezes, um reajuste. Pode talvez acontecer, possa né? ter algum Agora, tipo de reajuste. isso é interessante também, porque por um lado é ruim que você fala assim, vou pagar mais, mas por um outro também você não fica totalmente prejudicado, né, cara? Sim. Mas com a tua experiência, de 2019 até agora, já são 6 anos aí. São 6 anos. A gente não chegou nem perto de ter problema com isso, né? Não. Um desafio que a gente tem realmente é aumentar a taxa de satisfação do cliente. Que a gente tem casos, Carlos, é muito curioso. O ciclista ele acha que em 3 meses ele já vai ser sorteado. E a gente não tem essa garantia. Então muita gente às vezes desiste na 4ª parcela ou na 5ª, e isso é ruim para ele. Por quê? Porque o dinheiro dele fica preso. Como é que eu faço para resgatar esse dinheiro? Olha, você só pode resgatar esse dinheiro no final do prazo total que você contratou. Se você contratou em 48 meses... É o final total e mais os 180 dias ou não? Só o final total. Só o final total. Só o final total.
E aí o que acontece? E aí vão ser descontadas também as taxas administrativas Sim. e tal, né? E ele não realizou o sonho dele. Então a gente orienta muito no início, fala, quando você quer ser contemplado e você está preparado para assumir as parcelas assim, em tantos meses, para que você possa honrar a sua parte e a administradora também honrar dela e você realizar o seu objetivo. Que pra gente, rapaz, não tem nada mais feliz e mais legal quando a gente tem um ciclista contemplado. A gente fica em festa, porque esse é o nosso objetivo, né? Ver ele ser contemplado ali o mais rápido possível. Pô, e é maneiro ter essa atitude, cara, porque é uma compra consciente, né? Não é você empurrar um produto numa pessoa. Sim. É você, cara, oferecer, óbvio. Você tá querendo vender ali o teu produto, é óbvio, né? Faz parte do jogo. Mas não é vender a qualquer custo, né? Sim. Até porque a longo prazo isso não se sustenta. Então é legal, bacana essa atitude, acho correta pra caramba. Sim. E é uma forma de diminuir ainda mais o risco do grupo como um todo, né? E, aliás, segurar esse dinheiro até o final, a galera às vezes pensa assim, pô, mas isso é errado, eu cancelei, eu quero meu dinheiro de volta, né? Mas, cara, é uma forma de proteger os outros. Proteger os outros que estão pagando mensalmente. Porque, exatamente. cara, a administradora tá pensando o seguinte, eu tenho 100 pessoas aqui que vão me pagar isso por mês. Aí, do nada, sei lá, 30% não consegue pagar. Como é que eu vou lidar com esse déficit no orçamento mensal para conseguir contemplar os outros? Então, Sim. Quando Porque você... uma garantia que você tem no consórcio é que em algum momento você vai ser contemplado. Pois é. Nem que seja na última parcela, se você só decidir concorrer pelo sorteio, digamos, né? A média aí da pessoa ser sorteada, geralmente aí são 8 meses a 1 ano e meio. E valor máximo que a gente tem dos planos? Qual os valores mais ou menos tem? Aí a gente tem casos muito curiosos, Carlos. Eu já vendi planos... O plano maior que a gente já vendeu até hoje foi 150 mil. Nossa senhora. Não, Foi um cliente já teve... que ele queria pegar 2 bikes. Ah, tá. E aí ele queria pegar uma de triatlo e uma e-bike. E aí foi o maior plano que a gente vendeu. Logo no começo, ainda era 2019, tinha um cliente que queria uma bike de 80 mil, mas a gente não tinha plano para ela. E aí, naquela época a gente tinha a possibilidade dele comprar mais de uma carta de crédito. Ou seja, de comprar Entrar em 2 consórcios. 4 planos de 20 mil, por exemplo. Né? Hoje em dia a gente já tem essa facilidade no consórcio de bike. Mas tem casos muito curiosos. Tem gente que chega pra gente que é uma bike de 20 mil, pagar R$100 por mês em 36 meses. Só que aí quando você vai fazer a conta, fala, caramba, não tem como. bate. Eu também queria isso pra mim. A conta não bate. E aí a gente mostra pra ele as possibilidades que a gente tem dentro dos R$100 por mês. Um outro cuidado que a gente tem, isso aí eu valorizo muito. Cara, me pessoal, mata uma curiosidade aqui. Sério. O cara que pegou esse de 150 mil, qual seria o valor da prestação mais ou menos? Olha, Mais ou menos. Eu sei que muda todo ano. Foi mas... prestação de 1.900, eu acho. Não chegou a 2.000. Não é tanto assim também, né? Ele fez, acho que em 80 ou 90 Quer dizer, meses. Eu não tô... R$1.900 é muito dinheiro, tá? Porque às vezes a galera ouve a gente falando e fala assim... mas se você pensar em 150 mil de crédito, né? Ele botou acho que 90 meses. Cara, e paga em 90 meses. Você não consegue um financiamento bancário com esse tempo todo. É só para imóvel, né? Imóvel tem até 240 meses. Mas aí um ponto que eu queria colocar é o seguinte. Chegam ciclistas pra gente, sei lá, o cara ganha R$1.800 por mês. Ele quer fazer uma parcela de R$800. Não dá. A gente orienta ele, fala, pô, realmente, até porque tem uma regra, né, que você pode fazer uma parcela até você tem que ganhar 3 vezes mais o valor da 30%, parcela né, cara? que você assume, isso, em média. Então a gente orienta ele e fala, caramba, isso aqui não vai ser saudável, é para você no médio prazo. Digamos que talvez os 6 primeiros meses você consiga honrar essa parcela. Mas se alguma coisa mudar no seu trabalho, a gente orienta ele a adequar o plano dele ao orçamento que ele tem. Infelizmente, Carlos, as administradoras aí fora não estão nem aí para isso. Se encaixou dentro do ganho de 3 vezes mais da parcela, eles fecham o contrato e vão embora. A gente orienta o ciclista e fala, pô, tá bem apertada essa parcela, realmente você quer pagar? E realmente se a decisão foi essa, depois da gente orientar, não tem jeito. Você tem análise de crédito antes do cara, né? O cara querer e faz, né? Não. No início do consórcio, ele pode até começar estando inadimplente no mercado.
Na hora da contemplação é que ele não pode estar com o nome negativado. Pô, e se tiver uma negativaçãozinha, tipo, sei lá, uma conta de luz que o cara esqueceu de pagar? Então, é só ele atualizar. Mesmo assim, ele tem que limpar aquele nome lá pra... Entendi. E tem, porque agora, é uma garantia que a administradora Sabe o que eu perguntei precisa. de análise de crédito? Não era nem se estava negativado ou não era nem isso. Era de analisar isso que você falou. O score não, dele? Não, a saúde financeira do cara. Score é de uma certa forma saúde financeira, mas a nível dos 30% que você falou, por exemplo, você analisar quanto o cara ganha por mês e o quanto ele está querendo pagar em parcela. Pagar naquela parcela. Só de você analisar isso, isso é um requisito para o cara começar no consórcio. No início do consórcio, não. Tá? Só na hora que ele é contemplado. Só na hora que ele é contemplado. Na hora que ele é então, contemplado. por exemplo, eu recebo R$ 1.800 por mês e eu sou louco de querer uma bike de 150 mil e pagar 2 mil por mês. Não tem como. Não, óbvio que não tem como, mas eu posso, no início no eu posso... início você pode assumir, sim. É isso, aí eu já, na primeira parcela, eu já vou ficar inadimplente, óbvio, né? Pois é. É muito difícil para quem vai fazer, porque a paixão às vezes fala mais alto, né? Agora, vocês na hora de vender, pelo que eu entendi, o que você estava querendo dizer, que o teu consórcio, na hora de vender, vocês têm esse cuidado de conversar com a pessoa. A gente conscientiza o ciclista para que ele assuma uma parcela que ele consiga honrar até o final e atingir o objetivo dele. Né? Porque, infelizmente, em 2022... a gente teve muitos casos de gente, poxa, perdi o emprego, vou ter que parar, estou com problema de saúde, vou ter que parar. Isso é muito triste. Foi um momento bem complicado globalmente, né? Foi. E a gente viveu isso um pouco no consórcio. Não tivemos muita taxa não, mas a gente teve... Normalmente a média de meses que tem de consórcio é quanto, cara? Geralmente vai até 60, 80 meses. 60? 60 meses é a média. E vocês têm uma tabela de assim... eu não sei como funciona, vamos supor. Você tem carta que começa com quanto? Qual é o menor valor? R$5 mil. 5 mil. Isso. E aí você vai até quanto? Até 240 mil. Mas pra quê? Pra que 240 mil? Rapaz, tem uma bike de triatlo aí que tava custando 230 mil já. Sério? Sério. Que isso, cara? Que isso? Quando teve foi o Letap? Que isso, acho que foi o Letap, não. Foi o Ironman no Rio. A gente tava com um parceiro lá no stand. Ele tava com uma bike modificada lá que ela já tava custando 230. Tinha alguns upgrades nela, né? Uma roda um pouco mais sofisticada, mas já tava custando 230. É muito dinheiro. Eu lembro que com 230 você comprava um apartamento, cara. Na planta, tudo você bem, mas compra ainda uma casa com 230 mil. Cara, é muito dinheiro para uma bicicleta. Tudo bem, eu sei que tem uma galera que fala assim, não queira comparar uma bicicleta com a moto porque são dois produtos diferentes, você não pode comparar. Eu entendo. Aí tem uma outra galera que fala assim, não, cara, mas não é a questão do preço. Você tem que entender que, porque tem gente que fala assim, cara, mas qual é a tecnologia que tem nessa bicicleta para ela custar mais do que não sei o que lá. E aí a pessoa fala, mas você tem que entender que não é a tecnologia que está ali, é o desenvolvimento daquela tecnologia e tal. Cara, posso ser bem sincero, eu não sei a tua opinião, queria até saber, mas para mim não me convence. Carlos, eu sou ciclista da época do cantilever, acho que até antes do cantilever, o freiozinho ferradura. Então a gente olha para uma bike hoje de 20 mil e para uma de 30, você vê pouca diferença. No sentido de vou botar lá na trilha, o que ela vai me gerar de performance. E aí tem as gramas que você vai tirar de uma para outra, uma suspensão um pouquinho melhor, mas não faz grande diferença. Então, para quem tem uma percepção um pouco mais apurada de equipamento em si, você vai saber avaliar se vale a pena comprar uma bike de 20 ou uma de 40. E hoje em dia, como a gente teve esse boom aí de 2019 para cá, muita gente entrou no esporte, depois muita gente também saiu, que a gente também teve um boom de bike seminova nesse período, não sei se você percebeu. Tinha gente que comprou bike de 60 mil e estava vendendo já por 40 ou 35, porque identificou que não precisava de um equipamento tão caro, principalmente quem vive em metrópole, porque hoje você está na mira, infelizmente você começa a assumir um risco maior, perigoso, né, É perigoso, né, você andar com uma bike tão cara dessa. Às vezes tem gente que pedala sozinho. Então, eu não vejo
por mais que tenha toda a tecnologia embarcada, mas se você pensar em componentes, né, a quantidade de componente eletrônico que tem um carro automático, do que uma bicicleta que já tem sensor, hoje em dia por Bluetooth, mesmo assim, não tem tecnologia embarcada que justificasse. Eu mas acho que tem muita... a gente tem que entender os fabricantes, que são anos de pesquisa e desenvolvimento, a linha Fabril para aquele equipamento, para aquele componente. Para mim... E o mercado também está prosperando, né? Cara, posso estar viajando na maionese, nem sou o cara mais indicado para falar do que isso, eu sou só um ciclista que gosta de conversar de bike. Não entendo nada de mercado de bike. Entendo, teve até uma conversa, um camarada me convidou pra gente fazer um programa para falar sobre mercado de bike, mercado futuro de bike. Eu falei assim, cara, maneiro, eu vou ficar parado te olhando enquanto você fala, porque eu não entendo nada. Então, assim, eu vou te falar, opinião minha, que tá saindo da minha cabeça agora. Eu acho que as marcas navegaram na procura, aproveitaram da oportunidade e jogaram o preço lá em cima, fazem um ótimo trabalho de marketing, fazem um ótimo trabalho para você ficar sonhando. Muita gente compra bike. Tem uma galera que fala assim, não adianta nada ter uma bike de 150 mil se você não tem perna. Cara, às vezes o cara tem dinheiro para ter aquela bike, ele quer ter aquela bike para ter em casa e ficar olhando para ela. Qual é o problema disso? É a mesma coisa do cara que tem uma Ferrari aqui em Teresópolis. Exatamente. Você vai andar, você vai aproveitar não o quê do carro? Com ela, né? Então, entendeu? Não tem lógica o cara ter, mas ele quer ter, ele tem condições de ter. Para mim, é isso. As marcas trabalharam o objeto para ele virar um sonho de consumo a pessoa tirar o dinheiro do bolso e pagar. Entendeu? Eu sei lá. Você cara, quer ver uma coisa? Eu não acho que tem tecnologia. Eu assisti um programa seu parada, falando sobre a entrada da Gravel, né? Sim. Você já reparou o que a UCI ela já está fazendo com a Gravel? Não, o que? Ela está esfregando na cara de todo mundo que é a bola da vez. Ah, sim. Começou a botar as provas e pegou os ciclistas Pro Tour para correr de prova Gravel. Então, assim, tem um empurrão dos fabricantes lá atrás, falou, temos que botar isso aqui no mercado. É a bola da vez, é a novidade. Vamos gerar um mercado em cima disso, porque aí vem pneu, componente, grupo, tudo dedicado ao mundo Gravel, e tudo roupa, novo, né? Equipamento. Então começa a movimentar um novo mercado para dar essa mexida. E aí a gente vê esse circuito mundial que acaba influenciando a gente, porque hoje tudo está na internet. E isso traz uma influência para a gente. E no Brasil as provas ainda são muito poucas, né? Mas é um universo que está crescendo e está contaminando muita gente para isso. Vou te dar um exemplo. Fui comprar um capacete. Capacete maravilhoso, edição limitada da Red Bull, do Volt Van Aert, da Laser. Foi R$600 o capacete. Aí tinha um outro capacete da Laser que eu olhei e falei assim, cara, esse capacete é muito maneiro. R$2.500. Aí eu falei assim, tá, vamos lá. O que tem de diferença desse de 600 para esse de 2.500? Porque tem que ter. Você concorda comigo? Sim. É a mesma marca, só o desenho do capacete é diferente. Aí vamos lá. Fui pesar os dois capacetes. Exatamente o mesmo peso. O mesmo peso. A tecnologia de proteção para a cabeça, que é o mais importante, é a mesma. Aí eu falei assim, cara, tirando o desenho, o que tem de diferente aí? Aí você não vai me convencer que fala assim, cara, você vai ganhar alguns watts de potência porque ele é mais aero, e aí você vai... dele. Cara, tá, beleza. Pra mim, e aí se eu tivesse dinheiro, não teria problema nenhum. Não tem problema nenhum com quem tem dinheiro pra comprar, não. Sim. Eu acho mais do que correto, vai lá e compra. Mas pra mim é isso. É tipo assim, tem coisas que às vezes não se justificam, temos esse né? daqui que é o top de linha. Aí tem gente que é assim, cara, eu quero ter o top de linha. E é isso, cara. E assim, eu imaginei antes da gente conversar, eu falei assim, cara, tá certo. Tinha que ter o consórcio de bike mesmo, porque o mercado foi girando para esse lado, cara. A gente teve um produto que antes custava 2.000, hoje custa 10. Uhum. E se você for ver a inflação do período, não era para estar valendo 5, sei lá, entendeu? E aí, cara, o que acontece? Você tem todo um mercado que vem junto disso, né? E o consórcio seria uma dessas. Mas não, você teve a ideia antes. Sim, e aí antes. Eu realmente te falo, cara, para mim foi muito esclarecedor essa conversa hoje, porque você me explicou umas coisas que eu não tinha noção do consórcio. E eu acho que a galera de casa
também deve ter aprendido bastante com isso, né, cara? Sim, é uma maneira muito democrática do ciclista poder ter acesso à bike do sonho, né? A gente usa muito esse slogan, que isso aconteceu comigo, tá? E, aliás, eu queria uma bike e eu falei, caramba, pagar essa parcela por mês em 12 vezes vai ficar puxado e tal. E aí acabei conseguindo pegar uma bike semi-nova e a intermediação foi até pela São Cristóvão. E hoje eu tô com uma bike que eu sempre quis, lá da época do Tinker Juarez, dos atletas das antigas que ainda usavam um sistema de suspensão que evoluiu muito de lá para cá, mas eu não conseguia ter acesso à bike comprando numa loja. E o consórcio, para mim, ele foi uma saída. Que legal, cara. Então eu usei o produto para mim também. Vale a pena, né, cara? Agora, uma coisa que você falou que me gerou um pouco de dúvida aqui é a seguinte. Quando o carro, você faz a alienação no próprio bem, né? E tem toda a garantia do banco, a busca e apreensão, enfim, esse tipo de coisa. E você não tem. Então a sua garantia vira o fiador. É para isso que tem que ter o fiador. Exatamente. Tá. É uma garantia de apoio, né? Porque muito difícil. Existem casos que não há essa necessidade. Quando o administrador identifica que análise de risco, o poder financeiro daquele cliente é muito, muito baixo, ele pode, às vezes, indicar um bem de garantia, que também existe essa possibilidade. Era isso que eu ia te perguntar, se poderia ser outra garantia, entendeu? Isso, em vez dele indicar uma pessoa, ele pode indicar um bem. Eu tenho uma moto que vale 60 mil e estou pagando uma bike de 30, eu boto a moto como garantia. Entendi. Ele pode indicar até um imóvel como garantia. A gente fala para as bikes mais caras, né? Uhum. Então, existe essa possibilidade também. Então, a administradora, a financeira da administradora, analisando que o risco é muito baixo, não precisa de um fiador. Agora, a minha pergunta era mais ou menos essa, mas não era exatamente essa, não. Era sobre o seguro-fiança. Ele pode utilizar um seguro-fiança, se usa muito hoje na locação. A gente tentou aplicar no consórcio, a gente não conseguiu. Não conseguiu, não. Né? Ainda está muito engessado o sistema, a gente não conseguiu esse formato. É porque ser fiador de locação é uma coisa que eu sempre falei para todo mundo que me pediu orientação na época. Falei, nunca seja fiador. Não estou jogando contra o teu negócio, não, até porque essa lei é da lei do inquilinato. É uma coisa de muita confiança, né? Não, mas só vou te explicar o porquê que eu falo isso pra galera, mas tem a ver com a lei de inquilinato, que é só o aluguel. Então nem entraria no fiador do consórcio. Uhum. Se você tem por exemplo, você tem um imóvel, teu único imóvel, ele é impenhorável, que é um bem de família. Mas se você for fiador, não. Você pode perder a tua única casa. Então eu falo para todo mundo, cara, faz o seguro fiança para a pessoa. É teu amigo que te pediu para ser fiador e você não quer falar não para ele? Cara, vai lá e fala assim, cara, ao invés de você ter fiador, eu vou bancar o teu seguro fiança. Sim. Mas nunca seja fiador. Mas no caso do seguro é diferente, porque aí não se aplica. Para imóvel, essa modalidade é muito interessante. Mas esse risco, esse receio que as pessoas têm de ser fiador dos outros, ele existe. E aí eu pensei assim, isso daí pode ser um entrave na hora do fazer o consórcio, entendeu? Sim. Mas aí você já falou que tem essa possibilidade de você... E hoje em dia, cara, é bem possível que a pessoa tenha bens... Não existe a possibilidade do cara ser contemplado e ele não dar garantia. Não. Mesmo que o cara tenha uma renda... Se o cara tivesse uma renda monstruosa, ele não precisava fazer o consórcio. Existem casos que a pessoa ganha muito bem, ele não quer descapitalizar, então ele usa o consórcio como uma moeda. Uma hora eu vou ter uma carta de crédito contemplada, eu uso ela e compro à vista, sem eu precisar mexer na minha renda. Entendi. Sem eu precisar desembolsar 50 mil, 60 mil, por exemplo. Então existe esse caso. E existe gente que às vezes só pode contar com consórcio, porque às vezes não tem um cartão de crédito, e não consegue pagar por um financiamento, por exemplo, que os juros acaba sendo alto para aquela pessoa. Já são 9h06, eu tô de olho aqui, tô falando contigo, tô toda hora olhando aqui pra tela, que você pediu pra mim pra gente segurar, não deixar passar de 9h30, que você tem compromisso. Eu tô de olho aqui, tô só te alertando, mas eu não queria que a gente terminasse a conversa sem eu te perguntar uma coisa. A nível de números, eu imagino que você não vai saber exatamente, mas dá para ter uma noção, só para a galera entender, da economia que seria quando eu escolho fazer um consórcio ao invés de eu fazer um financiamento. Você já fez uma simulação dessa? Já. Vou te dar um exemplo, sei lá. Então, me fala assim, pega um valor de um bem e fala assim... A gente tem até um dado recente que a gente levantou em fevereiro para cá. Você faz um consórcio de 20 mil em 36 vezes. Você vai pagar no final 24 mil e pouquinho. Tá?
Se você fizer esses 20 mil num financiamento, você vai pagar 36 mil para lá. Provavelmente. É. Na mesma quantidade de meses, Seria em 36 vezes. 36 meses. 36 vezes. Então dá uma diferença De 24 para 36 mil. 36 mil, de dá 20 mais de 10 mil dá 75% mais ou menos, não é isso? Em média. De juros que você pagou, né? Isso. Né? E do consórcio você estaria pagando 20%. Dá uma média de 20%. Não, 25%. Vamos botar 25%. O consórcio gira no máximo, mesmo você esticando os prazos até 100 meses, não vai chegar a 30% do valor. Não, mas aí se você esticar para 100 meses, você teria que esticar o empréstimo para 100 meses também, sem aumentar o valor. Então, eu estava querendo saber a diferença. Isso. E dá muita, assim, cara. Como um percentual, o limite de um consórcio é no máximo aí até 28% a 30%. Quanto maior o prazo, esse percentual aumenta. Óbvio. Ou seja, se eu comprar um consórcio em 24 meses, a taxa vai ser menor. Porque a administradora recebe esse retorno mais rapidamente. E num financiamento você tem uma diferença muito maior. Mais uma pergunta. Tô igual aquele aluno que fica levantando o dedo fazer pergunta, né? Mas sabe que tu veio aqui para isso? Eu falei contigo, eu vou fazer todas as perguntas que eu tiver. Vamos desmistificar o máximo possível. No financiamento de banco, eu tenho benefício, dependendo do tipo de tabela que for utilizada, né? A tabela price não dá, mas eu quitando as parcelas futuras, eu consigo abater desconto, né? os juros. No consórcio você não tem essa possibilidade ou tem alguma coisa parecida com isso? Você pode antecipar parcelas. Mas qual é o benefício? Então, quando você antecipa parcelas, você reduz o prazo total. Então você vai pagar menos uma taxa de administração menor. Exatamente. Você vai ter menos benefício também porque você já está pagando menos juros. Sim. Né? Você pensar também, friamente falando, se eu faço um financiamento de 36 vezes, que você falou, e eu tenho um juros de 75% do banco, que foi mais ou menos aí na simulação, eu pagando as parcelas da frente e diminuindo um pouquinho dos juros, eu só estava com 25% de juros no consórcio. Para eu chegar dos 75 para os 25, você tem uma gordura bem grande para queimar ali. Sim. Então, pensando dessa forma, esse benefício nem é tão... Ele acaba não compensando valeria tanto mais a pena você, já que você tem condições de pagar a parcela mensal e ainda pagar a parcela futura, valeria mais a pena você pegar essa gordura que você tem a mais e juntar para você dar um lance e já ser contemplado, né? Ou quitar mais rapidamente. Agora, em média, quantos % é a média que você vê o pessoal contemplando de cara um bem? O primeiro contemplado. Olha, a gente teve poucos casos do primeiro mês. Ou seja, a gente teve muitos casos que a pessoa contemplou no primeiro mês, mas com lances altos. É isso que eu queria saber. Acima de 45%. O que é acima de 45%? Qual é o menor do mais alto? Tá, vamos lá. Em média, a contemplação no consórcio vai a partir de 30% para cima. Em média, tá? No primeiro mês. Do valor total, Então, a gente teve um caso, uma menina de Resende, no primeiro mês ela fez um lance fixo de 30%, ela ganhou. Falei, caramba, essa é muito sortudo. Mas era aquele de 30% do sorteio? É aquele 30% fixo. Não, mas eu não estava querendo falar desse, não. Não, sim, mas eu tô falando, é como média, tá? Então, quando a pessoa dá um lance mais alto, porque a gente sempre leva para o ciclista um histórico que a gente tem de contemplação. É importante isso. Ele pergunta para a gente, noção, né? Exatamente, ele quer saber, poxa, eu quero dar um lance já no primeiro mês, o que você sugere? A gente sugere algumas fórmulas. Fala, olha, a gente te sugere fazer um lance fixo de 15% e um de 30%, que são os fixos e você pode concorrer por um percentual menor. E se você tem condição de oferecer um lance livre, te sugerimos aqui 47%, porque está contemplando hoje com 45%. E a gente tem um histórico de 3 meses para trás nesse mesmo ritmo. Então a gente dá esse caminho das pedras para cada ciclista que chega para a gente. Eu sei que você não pode garantir nada disso, porque é uma coisa aleatória de uma certa forma. Você consegue ter um histórico e uma média, mas sim, uma aleatório. Probabilidade, né? Porque eu posso chegar e dar um lance de 60% e falar assim, putz, me dei bem, vou pegar. E chegar um maluco e dar de 80%. Deu 62, 65%. Sim. Mas a gente pode meio que dizer que se o cara de cara, no primeiro mês, ele der, sei lá, um lance de 50%, existe uma chance bem alta dele ser contemplado no primeiro mês. Sim.
Entendi. A gente tem que checar o grupo Seria mais dele, ou né? menos, mas Porque é mais ou tem menos essa grupos que são base. mais inflacionados e isso oscila ao longo do ano, tá? Você tem uma média, cara, de tem muita pessoas? gente que usa o 13º para oferecer como lance. Então, em dezembro e em janeiro, a gente tem lances muito altos em alguns grupos, em outros não. E em alguns casos isso vai mudando ao longo do ano. Nunca tinha pensado nesse ponto. É interessante. Isso interfere muito. As pessoas que têm uma condição um pouquinho melhor naquele período de oferecer um lance maior. E tem uma média, cara, de número de pessoas, assim, por grupo. A gente tem hoje Vamos mais... colocar assim, cara, vamos colocar um patamar aqui. Uma bicicleta full de... Pô, a Oz Catura, por exemplo, não é uma bicicleta das mais caras, também não é das mais baratas. E tem as versões, mas, né? Mas vamos botar uma bicicleta de 30 mil. 25 mil. 25 mil. É uma bicicleta já, que não é intermediária, é uma bicicleta top, mas não é daquelas mais caras. Mais ou menos é grupo de quantas pessoas assim que entram nesse... Olha, para esse valor eu tenho vários grupos, tá? Tem um grupo de 360 pessoas, tem um grupo de 500 pessoas e de 600 pessoas. É bastante gente, né? É, bastante gente. O Japa Peba Bike, ó, esse é dos meus, né? Peba. Boa noite, uma bike de 20 mil e 60 meses. Dá para saber mais ou menos o valor? Imagino que ele quer saber o valor da parcela. 20 mil e 60 meses, tá na casa aí dos seus R$415, 399, por aí. Pô, mas tu tá falando... É igual um amigo meu que perdeu o casaco dele numa festa e foi na delegacia. Já tava cheio de cachaça na mente. Ele foi na delegacia, tem que registrar a ocorrência. Aí chegou lá, enchendo a paciência do pessoal. Aí o policial lá tava fazendo o RO. Falou assim, quanto tinha que você perdeu? Tinha dinheiro no bolso? Tinha. Quanto tinha? Aproximadamente... Aí o cara falou um valor, tipo assim, R$4,97. Eu falei, pô, isso não é aproximadamente, cara. Sabe exatamente o valor que tem lá. Aí eu tô rindo que você falou assim, sim. aproximadamente 399, 415. Pô, arredonda para 400 já. Não, é porque eu tenho alguns grupos. Você já sabe que tem uma valores, taxa né? diferente, exatamente. Então eu tenho entre 399 a 415. Entendi. São que é engraçado, é um número bem exato para um aproximado. Mas isso daí no final dá quanto, cara? Sou péssimo de matemática, tá? Enquanto no total? É. Adiciona aí uns 26% no total. 400 vezes 60, faz o cálculo aí. Vamos botar os 24 os mil 20 mais ou mil. menos. Dá uns 24 mil. É mais ou menos aquele valor que você tinha passado mesmo. Cara, é bem interessante mesmo. Bom, galera, eu acho que a gente abordou, eu tô de olho aqui no tempo, são 9h15. Eu acho que a gente abordou, basicamente, do meu ponto de vista, só uma coisa que a gente esqueceu, né? Você trouxe um presente pra mim e não falou rapaz, nada. eu não né? esqueci não, tô esperando você encerrar aí pra poder tocar então, no presente então beleza, aqui. olha só, então vamos fazer o seguinte, eu tô abrindo pro pessoal do chat, se tem mais alguma pergunta, se não tiver, a gente tá finalizando aqui, mas eu vou fazer o seguinte, pra gente não ficar parado esperando, porque tem um delay entre a gente falar aqui e o pessoal em casa ouvir, eu vou abrir para tuas considerações finais. Não sei se a gente não abordou alguma coisa que você queria abordar e se for o caso, você fica à vontade para falar. Se não, cara, também aproveitar o seguinte, deixa aí tuas redes sociais, os contatos, tudo que você quiser falar, aí fazer o teu jabá, fica à vontade. E enquanto isso, se alguém fizer alguma pergunta aqui no chat, logo depois a gente passa para essa pergunta, senão a gente mata o assunto aqui. E você me dá o meu presente. Beleza, com certeza. Uma coisa que é muito importante para mim, como um viés ideológico, que eu fico muito feliz, Carlos, é quando o ciclista chega e fala assim, eu estou realizando um sonho em poder fazer o consórcio, porque é a única forma que eu vou conseguir aquela bike que eu tanto quero. Então isso pra gente tem um peso enorme como negócio, tem que ser um negócio lucrativo, tem que dar dinheiro sim, mas tem um viés ideológico muito importante pra gente, e a gente carrega isso desde o primeiro dia, e a gente discursa isso com o ciclista, a gente bate papo mesmo, quando a gente faz o atendimento, ele não entende a bike que ele quer, a gente orienta. Então é um universo em que a gente se comunica, né? A gente está falando de pessoas apaixonadas por um esporte, e pessoas que têm o mesmo sonho. Então, o que eu queria deixar para as pessoas é que assim, não desistam dos seus sonhos, e tudo é possível se você conseguir se organizar, se planejar.
e você vai conseguir realizar o seu sonho. É só não perder o foco e realmente ter um objetivo, ter uma meta, ou seja, ser um atleta, comprar uma bike melhor, poder trabalhar com a bicicleta por um aplicativo ou como meio de transporte, mas que não deixe de acreditar e realize o seu sonho sempre, que isso não pode perder, que é uma essência que a gente tem lá dentro. Às vezes no dia a dia a gente esquece, acaba correndo atrás só do dinheiro, esquecendo de viver as nossas realizações. E quando a gente consegue juntar isso no mesmo negócio, no mesmo objetivo de vida, isso tem um peso muito maior. Tá bom? Eu queria agradecer muito o programa. Esse nome sugestivo, Vem na Roda, ele é muito provocativo, que quando você chama para vir na roda, o negócio fica... Eu vou te explicar. Fica apertado, porque assim, vem na roda, caramba, não é para qualquer um não. Os entendedores sabem, né? Quando você entra num pelotão e alguém chama, a coisa vai ficar feia. Mas tem história, tá? Isso vou te contar quando você terminar. E assim, espero a gente poder fazer um pedal junto. A gente mora em cidades próximas aqui. Eu amo essa região aqui, de serra que a gente Você é tem. de onde, cara? Sou de Guapimirim. Pertinho, pô. Tem uma serrinha aqui que separa a gente. E o esporte é maravilhoso, é isso. E eu queria te dar um presente que eu trouxe, uma lembrança. Cobrei, né, galera? De bike. Olha aí. Pra você. Só a mochilinha já é maneira, a bolsinha. Uma bolsa, uma eco bag aqui. Vamos ver aqui. Esse é um presente de um parceiro maneiro, nosso, cara. é um kit que a gente dá pros ciclistas. Invejem, galera, é meu. Calma aí, vamos ver aqui o que tem. Deixa eu abrir. Rapaz, o que é isso? Isso aí é uma bandana. Cara, pode crer. Não é que veio dobradinho assim, né? Pô, vou dar licença. Consórcio. Você não colocou as suas redes sociais, cara. Sim, é só o pessoal acessar consórciodebike.com.br Esse ou é o site. consórcio.bike no Instagram. Esse é consórciodebike.com.br. É o site. É o site. Isso. E também se vocês forem lá no Instagram do Vem na Roda, tá marcado lá como collab na divulgação. Rapaz, olha essa aqui que maneiro. Isso aí é de um parceiro nosso que... Olha, eu nem sei o que tem aqui dentro ainda, hein? Olha que maneiro. Dá licença, deixa eu botar aqui. Olha isso aí, pessoal. De bike tudo fica mais divertido. Maneiro demais. consórciodebike.com.br aqui embaixo, cara. Pô, obrigado. Acho que tem mais coisa aqui, não tem? Aí tem um folhetinho. Vamos pegar aqui pra ver. Tem uma coisa bacana aí, que é um projeto que a gente tem junto no Consórcio de Bike, que é o Ciclista do Bem. Aqui, ó, adesivinho. Foi desenvolvido com um parceiro lá de São Paulo. E a gente não está tocando muito bem esse projeto hoje, mas a ideia era o ciclista que pode doar alguma coisa, né? E a gente intermediava isso e a gente enviava para quem precisava. Pô, interessante. Em alguns casos a gente chegou a doar para um rapaz lá do interior do Nordeste. Ele queria treinar, ele já treinava lá na cidade, ele quebrou a suspensão. E aí, na época, o consórcio de bike, a gente fez uma vaquinha e doou para ele uma suspensão nova através do Ciclista do Bem. Legal, cara, bacana mesmo. Bom, já fizemos as considerações finais. Fábio, deixa eu te falar uma coisa. Cara, muito obrigado pela tua presença. Só tenho a agradecer. Eu achei muito importante, quando a gente conversou em fazer esse podcast, em explicar para o pessoal o que é um consórcio, principalmente o que é um consórcio de bike. Muita gente não conhece o produto, ou às vezes conhece de nome, mas não faz a menor ideia do que é um consórcio. Uhum. Tentei, espero que aí em casa tenha dado para entender. Eu realmente tentei trazer da forma mais suave possível e explicar. Para mim, deu para entender. Espero que não tenha ficado um assunto muito complexo. Ele tem detalhes complexos, sim. Uhum. Talvez por conta do estudo, tal, da minha formação jurídica, para mim seja mais fácil entender, mas eu tentei passar da forma mais simples. Você explicou muito bem também, e eu acho que esse conteúdo é um conteúdo muito importante da gente ter registrado, assim como eu quero falar um dia aqui de seguro de bike também, para o pessoal entender como funciona. Eu acho isso tão importante quanto a gente trazer atletas aqui para conversar. Enfim, muito obrigado pela sua presença. E eu acho o seguinte, a gente já deixou muito, muito claro isso durante a nossa conversa, mas eu gostaria de ressaltar isso para o pessoal, que é o seguinte. É óbvio que quando a gente vai para debaixo da terra, o dinheiro não vai junto,
Então, sim, a gente tem que aproveitar a vida, mas também a gente tem que aproveitar com responsabilidade. O Fábio falou muito bem disso quando na hora da contratação de se analisar a possibilidade. Então, galera, como a gente está falando de um crédito, cara, eu acho muito responsável da nossa parte deixar o alerta que, cara, faça de acordo com o que cabe no seu bolso, não vá pela emoção, vá pela razão. Ficou com vontade, cara, dorme uma noite, toma a decisão no dia seguinte, porque realmente quando você assume um compromisso, você tem que arcar com aquele compromisso. Sim. E assim, o consórcio está aí para ajudar, não é verdade? Mas é um empréstimo, digamos assim. É um produto que você tem que fazer com responsabilidade, né? Então, cara, na empolgação não vá na certeza, obtenha crédito com responsabilidade, pense nas suas contas primeiro. Não estou jogando contra o teu negócio, Fábio, até porque eu percebi que você tem essa pegada de orientar o teu cliente, fazer o crédito consciente, né? A compra consciente. Então, cara, fica esse aviso aí para todo mundo. E, pessoal, acho que 9h23, ó. Ainda teríamos 7 minutos. Fiquei de olho aqui, Fábio. Brigadaço mesmo pela presença. Eu que só tenho a agradecer. E obrigado pelos presentes, cara. Obrigado demais. Galera, eu que agradeço. 7 minutos eu vou te explicar o que é o Vem na Roda. Eu falei que eu ia explicar, não expliquei. Porque eu eu falo em vários programas e tem uma explicação bem bacana. Lá em 2010, 2011, não lembro exatamente o tempo, eu andava de ciclismo de estrada, estava começando no ciclismo de estrada, e um ciclista aqui da cidade, que é o Mauro Gaspar, que começou esse podcast comigo, ele passou por mim na estrada e falou assim, pô, Mineiro, vem na roda, cola na minha roda aqui. E eu fui no embalo dele, e é óbvio, com isso, né, no vácuo ali, a gente consegue uma velocidade maior. Eu, de uma certa forma, aproveitei o embalo dele para me embalar. E quando a gente criou o podcast, o Mauro falou assim, pô, mas qual o nome que a gente vai dar? Eu fiquei pensando, falei, Mauro, vem na roda. Aí ele me olhou e falei assim, cara, isso foi um termo, e eu contei a história, ele não lembrava. Eu falei, pra tu ver como que isso ficou marcado pra mim, é uma coisa simples pra você, e é uma coisa que, se a gente for jogar de uma forma simbólica, é uma maneira que a gente tá querendo mostrar o seguinte: o Vem na Roda tá aqui, o podcast tá aqui, e o objetivo da gente é o quê? A gente que tá no esporte, a gente que tá com a vida ativa, é trazer para o nosso embalo a galera que ainda não está embalada, ou seja, aquele cara que está sedentário, aquele cara que talvez esteja com interesse de andar de bicicleta, mas não descobriu ainda, ou qualquer tipo de esporte, vem no embalo do podcast, e quem sabe a gente não vai trazer saúde, vai trazer esse tipo de coisa para a vida da pessoa. Então esse é o objetivo do Vem na Roda, e essa camisa rosa aqui é do Mauro, inclusive, tá? Do Mauro Gaspar, então tem todo um simbolismo, e é por isso do nome, entendeu? E eu acho super maneiro. Sensacional. Parabéns pelo nome. Valeu. Galera, depois disso, ó, vem na roda. Boa noite. Até a próxima. Beloki's gone down. Armstrong's off the road as well. Armstrong complete control there. He's into the field, but what a great bike rider. He's got across. This is unbelievable.